Sejam muito bem-vindos ao Fábrica Cast, o podcast da Fábrica de Etiquetas. O Aqui primeiro, hein? o primeiro de todos, né? E aqui quem vos fala é Rafaela, e eu tenho aqui ao meu lado meu amado esposo e marido e sócio de vida e nos É isso aí. negócios, Hildo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer a gente dar início a esse trabalho e a intenção é disseminar conhecimento, disseminar sabedoria aí no ramo do empreendedorismo de uma forma bem tranquila, de uma forma mais impessoal, porém sempre de olho no resultado, né? Sempre de olho no conteúdo para chegar até você, para fazer diferença. A ideia é essa aí. E hoje nós vamos falar, assim como em tantos os nossos próximos episódios, assuntos sobre empreendedorismo, gestão, para você que está esperando que a gente fale sobre etiquetas, para que a gente fale sobre a linha, sobre o detalhe do banho do metal. O que que tá Não, o bombando? que está bombando? Não, não teremos nenhum assunto sobre isso aqui. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, amigos de muitos anos, mas também já estão aí no mercado da moda há muito tempo também. Vou começar apresentando um dos nossos convidados aqui, que é o Rafael Camargo. Opa, Vamos lá falar desse currículo, né, Rafael? comandinho, famoso Famoso. comandinho. Comandinho. Rafael Camargo, empresário, 10 anos de experiência em vendas, negociação e atendimento, engenheiro de formação e um apaixonado por processos de produção e comerciais também. Possui formação em gestão comercial, marketing e neurovendas, ajuda empresas a escalarem seus faturamentos através de estratégias personalizadas de venda e ajuste de processos de produção. Aqui a gente está falando de B2B, empresas para empresas, Empresas para correto? empresas, isso mesmo. Parte mais complexa e que ninguém quer tocar no assunto, né? É isso Parte de mesmo. produção é doída, não? Pesado, pesado. Pesada, Eu pesada. trabalho, dentre as minhas atribuições, a, a produção, né, é uma delas. E eu sei muito bem o que é uma produção, o que é o chão de Que fábrica. ninguém vê por trás da Não, cortina, né? não, não. Todo mundo Nossa, quer ver só ali à frente ali, né? Bastidor é Só o suado, né? bastidor é sofrido. é verdade. E uma característica que ninguém falou aqui sobre o Rafael, que ele é o maior cafezeiro que eu conheço na história. E nós já vamos começar os trabalhos desse podcast de hoje, que teremos muitos cafés pela frente. De Ainda bem. preferência gourmet, né, Rafael? Eita, Que, Ou aquele mais claro, aquele impossível. mais clarinho, transparente, aqui é que dói né? no bolso. Se sobrar na xícara, a gente olha torto pro convidado. E vamos falar do nosso outro convidado aqui, que é sócio dele também, né? Que é o Dayan Oliveira, empresário e pai de família, formado em publicidade e propaganda, com especialização em vendas e marketing. Sócio fundador da agência Koala, empresa com mais de 7 anos de atuação e crescimento, incontáveis cursos sobre vendas e processo comercial para oferecer consultoria para empresas focadas em negócios B2B. Né? E uma coisa bacana, viu? Para quem não sabe, o Dayan também tem uma experiência bem interessante, né? Na TV, né? Trabalhou Não colocou no Na PUC currículo isso na TV. não, PUC viu? TV, né? Olha isso aí, você não põe não, né? Não tô enchendo linguiça, Olha não, só. mas assim, foi uma experiência bem bacana e a gente traz, né? Acho que é importante a gente juntar as nossas experiências para convergir num resultado, né? Porque no final Verdade. das contas, nós somos resultado de um todo. Então, se eu pego só uma experiência minha para tentar Aham. atingir uma alta performance, Não vai. acho que não vira. Não vai, né? Sim. E os dois são sócios aí, né, na Koala Agência. Um dia foi a agência de marketing, hoje em dia é um amontoado, né, de Começou como mentoria, agência e foi para consultoria, né? Sim. consultoria, é mentoria, é tudo, né, gente? E Satisfação enorme nós ter somos vocês clientes de aqui. Muito vocês. Há bom, muito quantos bom. anos já, Rafael? Desde 2020, em março, né? Abril. Vai para 5 Abril. anos, cara. Para 5 Poxa anos. vida. E uma coisa que a gente vinha conversando mais cedo, né? Tava até falando com o Dayan sobre isso, que eles estavam meio receosos de colocar o currículo deles, né? E eu achei, assim, achei muito importante, né? Não ia abrir mão disso. Que é o quê?
vocês viram, né? O currículo dos caras aí enche umas 7, 8 linhas. O meu é só meia linha. E uma coisa muito importante para que a gente percebeu na gestão dos nossos negócios, né, principalmente lá com a fábrica de etiquetas, foi essa necessidade de investir no capital intelectual. Então, acho que a primeira dica aí é para a galera que está tendo acesso a esse podcast é investir no capital intelectual. Se você não tem o suficiente, cara, compra, adquire, busca, encosta nos caras, porque o pessoal fala muito que o trabalho digital, né, o mercado digital ficou complexo, né, tá mais difícil de virar e tal. Eu vou um pouco mais longe. Eu acho que o mercado em si, em geral, ele está mais complexo. Hoje não adianta você ter um produto bala, não adianta você ter processos bala, se você não tem um outro tripé, né, que é o marketing, que é a venda. Então você precisa de várias pessoas cabeças, também, né? Várias, pois é, precisa de equipe, montar a Educação. equipe, né? E hoje não é fácil, não é fácil. Talvez o que eu vou falar pode até soar desagradável para muitos, mas quando você fala de intelecto, né, de valorizar o intelecto, isso bate numa crença muito forte que eu tenho, que a maioria dos produtos ou serviços que qualquer empresa oferece, ela vai encontrar um concorrente que fabrica igual, semelhante, com preço compatível. Sim. E o principal diferencial, na minha opinião, são as pessoas, porque são elas que são a porta de contato, de produção, de atendimento, de vendas. Então, resumo o que você falou, não adianta eu investir no melhor produto se eu não tenho uma equipe capacitada, se eu não valorizo essa equipe, se eu não entendo os processos para que eles tenham a melhor performance. É verdade. É verdade. Inclusive, em 2020, quando a gente iniciou na fábrica, era um menino falando para uma pessoa já com experiência, né? O Rildo olhava para mim assim e falou Parece que é assim, novinho, né? esse menino aí, não, eu tenho que se valorizar, né? Esse menino falando e tal, e eu falei algo para ele que marcou, que foi a questão de educar o cliente, Exato. onde você não pode Fui mais comprado com essa frase dele. onde o seu funcionário, o seu vendedor, colaborador, ele tem que aprender a educar o cliente, não deixar o cliente fazer o que quer Isso. da sua empresa. Senão você vai viver no desconto, na promoção. É um paradigma, é uma quebra de paradigma, né? A gente aprendeu a atender todo mundo e hoje a gente vê o mercado trabalhando muito forte no nichar, né? No nichar o público, em achar aquele público e focar nele e atender ele. E é bem diferente, né? Nossa. Você encara o seu negócio, o seu dia a dia, é uma chave que vira e você nunca mais retorna. É porque se você não educa o seu cliente, você passa a ser refém dele. Isso. E aí você se põe numa situação de ficar contra a parede o tempo inteiro e todo Você mundo que é fica empresário passivo, sabe né? que Você fica passivo em isso toda dói. negociação. Dói. Justamente, a gente sabe, Dayan, que que é uma queixa, né, muito frequente entre os empresários de estarem reféns, seja do cliente que só compra quando quer, do jeito que quer, seja refém dos seus colaboradores, seja refém dos seus fornecedores, que está dependente de um, de dois, de três fornecedores, e existe caminho para isso. Existe solução. E tem uma coisa que nos ajudou muito na nossa trajetória de fábrica de etiquetas a entender de tanto tempo, né, que a gente tem de negócio. A gente passou um momento importante da nossa vida em que a gente passou muito ruim mesmo, né? Seja financeiramente, seja na parte de gestão, a gente quase quebrou, meados aí de 2018, 2019. Então a gente passou mesmo meio que por uma recuperação, né, do nosso negócio, para poder reerguer e até se recuperar tudo isso. E me ajudou muito esse momento, que serviu minimamente de aprendizado, de saber que tem solução. Verdade. Tem solução. Essa solução, né? É claro que a gente não vai resumir ela aqui em um tweet, mas ela passa por uma questão muito de, primeiro, ter propósito, né? As pessoas rompem essa barreira do empreendedorismo mirando algum lugar, mas elas não pensam qual é o caminho que ela vai ter que trilhar para chegar No lá. meio, né? E aí a gente vê que acaba se estabanando um pouco. Começa com o resultado na cabeça, com o fim e não trabalha tanto o processo. Processo. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
eu percebi que vocês, antes de trabalhar conosco, vocês tinham já alguns clientes. E quando vocês vieram trabalhar conosco, imagino eu, por conta das nossas Afinidades. afinidades, de oferecer, né, de vender vocês para os nossos clientes também, né, de passar essa experiência, vocês começaram a atender clientes do ramo da moda. E não parou. E especializou Não parou, nisso. especializaram nisso, né? Acabou E vocês não pararam. E hoje o ramo da moda é o foco central de vocês nicharam nesse ramo, ou vocês também têm outros mercados que vocês atendem? A Rafaela comentou, né, na hora de falar do currículo, que a gente iniciou como uma agência. E essa agência tinha um dos braços dela, era trabalhar com rede social, com publicações, mas a gente entendeu que isso não entregaria o resultado que as pessoas precisavam. E aí foi o momento em que a gente acabou fazendo esse pivô para prestar um serviço que realmente agregasse, porque as pessoas esperam o seguinte: contratei uma pessoa para fazer as publicações da minha empresa. Agora eu vou ficar rico. Agora é só esperar. Aqui, vem. E aí a gente percebeu essa frustração e começamos a debruçar esses processos. Porque, assim, para além dessa capacitação, o propósito da empresa passa por documentar o que acontece dentro dela. As rotinas, as dificuldades, as etapas que todos os colaboradores precisam passar. Sim. Então começou com a agência e as coisas foram acontecendo com o tempo. Aquele negócio, demandas, né? Aquela pressão de acordar já com a cobrança do cliente de, nossa, a postagem do dia da independência não foi feita. Eita! Isso aí quebrava, viu? Isso aí quebrava no meio. Aí, mas eu não posso falar muito, não, meu amigo. Isso daí quebrava no meio. Aí Rafael, a gente pensava assim, isso não é importante pro negócio. Ninguém tá nem aí, você tá dando o dia da independência, tá comemorando. Rapaz, entendeu? mas a gente não pode falar muito, não, que o teto é de vidro, né? Porque Rafaela, mas antes de conhecê-los, você tá lá ainda. Uma publicação no nosso Instagram do Setembro Amarelo. cumprir tabela faz parte. Amarelo! Não se contentar com isso. Né? Você não pode fazer um cavalo de Troia, né, cara? Virar uma Mas os empresários, a gente via isso. Quando a gente iniciou, cavalo de batalha, perdão. Inclusive foi um cliente em comum nosso, que a gente tem, que hoje é um grande amigo. Foi a primeira empresa que a gente teve contato e depois ele apresentou vocês a nós, né? Quando a gente sentou a primeira vez para negociar, eles queriam exatamente isso, gestão de rede social. E por eu já ter trabalhado em multinacional e entendido que era muito mais valorizada a parte de processos, né? Que eles tinham que dar importância a isso, porque, enfim, eles eram uma indústria, né? Eu olhava e falava assim, não tem base, eles estão querendo gerenciamento de rede social, sendo que eles estão precisando, na verdade, de outro ponto. Eles têm que precisar implementar um processo, fazer treinamento desses vendedores, implementar regras com as equipes, Rafael, né? E foi quando a gente pivotou. Né? O que acontece, né? Que a gente, como vocês também trabalham no ramo da moda, a gente também já está indo para 15 anos, né? Já sei. Existe uma crença muito forte, muito enraizada no mercado da moda, em que as mudanças vão ocorrer a partir do comercial, a partir da minha venda, que eu tenho que trabalhar muito forte a minha equipe de venda, o meu marketing para venda, para trazer para venda, que daí eu vou fazer as mudanças na minha empresa. E isso aí, eu acredito eu que tenha sido isso, essa pressão sobre vocês, né? E é a mesma coisa que a gente também recebe, muita pressão, às vezes, de um produto, achando que o produto que nós vamos fornecer, por mais diferente, por mais inovador que seja, que ele vai fazer vender mais. E não é bem assim, né? A venda, a gente vem percebendo isso, né? Ao longo de tanto aprendizado, de tanta experiência, a gente vem percebendo que a venda ela é nada mais, nada menos do que uma consequência do que você faz antes. E aí nem todo mundo, nem todas as pessoas estão percebendo isso. Ainda fica batendo muito forte na equipe de venda, achando que a solução vai sair dali. Tem exemplo de o cliente fala assim, vou investir no marketing agora e o marketing vai resolver. Beleza, gastou uma nota lá, o marketing vai botar para rodar. Trouxe o Só que aí o que acontece? Tem a gestão de estoque,
tem a grade tá completa, tá com grade furada, tem as pontas estão em excesso. Sim. As vendedoras só ficam mandando catálogo e preço, ficam queimando o produto com cliente novo, sendo que esse cliente novo não sabe o que é novo na empresa ou não, né? Exato. Então, assim, é o que a A gente estratégia. mais... E essa falta de estratégia e planejamento, ela parece positiva, mas você vê que no final ela gera conflito, porque aí o comercial reclama do marketing que gera lead ruim, o comercial reclama da produção que não entregou a tempo, e aí fica uma zona de guerra dentro da empresa, um ambiente terrível, que não há harmonia, e onde não há harmonia... E o difícil de ter refém disso produção. tudo é o empreendedor. É empreendedor. É o bolso dele. Né? Exatamente. Refém e responsável. Mas nem Né? sempre sabendo disso. Não mais. Não mais. Não mais agora. Não mais agora. Porque filho feio não tem pai. Tem que achar o dono da criança. Exatamente. Mas vamos falar um pouco de história. Vamos falar um pouco da história de vocês. Olha só, Rafael, conta um pouco da sua história, da sua experiência, para a nossa audiência te conhecer um pouco mais. Quem é o Rafael? De onde que veio essa paixão sua pelo comercial, né, pela gestão, pelas empresas? Legal. Fiz engenharia ambiental, depois eu comecei a pós em segurança do trabalho, nada a ver com marketing, nada a ver com vendas. Porém, eu fui para trabalhar com produto que hoje eu considero, estava até comentando com o Dayan, eu considero um dos mais difíceis de ser trabalhado. Porque uma fala, um pronunciamento da empresa, no caso da pessoa, ela poderia acabar com toda a gestão de marketing que era feita, né? Então, eu entrei para cuidar de processos de prefeitura e tudo mais, e eu acabei migrando para a equipe de marketing. Eu trabalhava com político. E aí Aí você começou a fazer marketing? eu comecei a fazer a parte de engenharia de processos para a prefeitura, então eu pegava os processos que os prefeitos tinham de licitação, de emendas parlamentares, organizava, ajustava e voltava a dar andamento no processo dentro do órgão. Certo. E aí estava tudo certo, ajustei essa área e aí o político pediu para eu poder auxiliar ele na parte do marketing, que era uma deficiência que tinha na empresa. E foi aí que a gente começou. Né? Que eu falo que a gente, porque eu acabei trazendo o Dayan. Aí que você chamou o Dayan para trabalhar eu acabei conhecendo ele. E aí a gente foi para a parte de marketing, ele me apoiou muito no início a fazer treinamentos, a fazer cursos, para poder organizar essa equipe. Então, assim, às vezes uma fala dele na tribuna jogava tudo por água abaixo. Você tinha uma equipe de quantas pessoas lá? Eram 4 pessoas. Para fazer assessoria desse político. De comunicação. Isso, né? de comunicação. Fala Fora a estrutura equipe um de... gabinete. Não, só a parte de vocês, só a comunicação. Isso. E aí você ajudava a fazer gestão de rede social? Aí tinha os cronogramas, tinha jornalzinho, tinha diagramação, tinha o contato com jornais, então Dia da Manhã, Popular. São jornais. Os Instagrams estavam começando, mas o Goiás estava começando na época. Então já fazia essa ponte já com o pessoal e por aí seguiu. Né? Aí... Pelo que a gente conhece de política, devia andar cada um com o extintor dentro da mala, né? Era apagando incêndio o tempo todo, né? Porque ele era base do governo na época, então só apanhava na época. Levava pancada. E de onde que isso deu para você se envolver com empresas, de fato? Quando foi em 2018, eu falei pro Dayan, a gente podia montar uma empresa disso, gerenciamento de marketing e tal, ele já cuidava da parte de audiovisual, e aí ele falou assim, eu compro a ideia. Beleza, só que ele comprou a ideia com um filho, uma filha recém-nascida, um de 2 anos, 3 anos na época, né, que era o Samuca, e ele falou assim, ó, só não consigo dedicar o tempo todo na empresa. Eu falei assim, então pode deixar que eu vou tocando, trazendo cliente e a gente vai começar. E aí foi para a área de gerenciamento, depois da área de gerenciamento a gente conheceu a parte de indústrias, eu já tinha trabalhado em indústria, já sabia mais ou menos como funcionava, e foi quando a gente implementou a consultoria, ao invés do gerenciamento, mas a gente ficou na parte de gerenciamento muito tempo. Bom tempo, né? Porque adquiriu bastante experiência, né? Foi. E imagino eu que devam ter feito um network violento também, né? Porque político, puxa, deve estar cercado. No começo a gente pegou muitas empresas desse meio que eu já tinha contato, né? Grupo de amigos, network e tudo mais. E aí depois a gente conseguiu sair disso. E você sabe, Dayan, que eu já falei, né? Outro dia eu estava falando com o Pedro Prado, né?
que é nosso mentor na parte de Uhum. infoproduto e tal, que o Rafael, ele é a pessoa que mais conhece gente Sim. que eu conheço. Pessoal, olha só. Você vai fazer cirurgia cerebral. Eu conheço um médico. Você vai falar assim, cara, tô pensando, nossa, eu tô gostando daquele carro X. Ué, um amigo meu tem e ele tá vendendo. Eu vou largar uma oportunidade de ser sócio do cara É desse. incrível, não tem como. Não aí. tem Conhece a como, cidade não tem inteira. lógica. Tá Ele louco. conhece. Eu gosto de conhecer pessoas e fazer network, isso aí eu gosto. Nossa, outro dia teve um bafafá aí na televisão, internet, fulana faleceu. Não, fulano faleceu, meu Deus, e agora? Ai, a cidade Rafaela, consternada. todo mundo é amigo dele. Você fala, tal coisa aconteceu assim, saiu aqui na. Não, pois é amigo meu. Esse cara é amigo meu. Não, mas eu comprovo mostrando a mensagem. E aí, Aí, o duro é isso, que é amigo Não é mesmo. papo de Ele pescador. Não, né, não. Não, é de verdade. E ele pegou e falou assim: não, Eu sou amigo da aconteceu. família. Gente, é o seguinte, Não, aconteceu um é- assassinato aí, um negócio pesado aqui na cidade. A gente comentando e tal, Nossa. não, o cara é amigo meu. O quê? O cara é amigo meu, tava na casa dele. Eu peguei e falei assim, não, é truque, né? Falei, não, aí não. Aí não. Eu não, tá aqui, ó. Esse aqui é o parente dele, esse aqui é o pai dele. E eu falei assim, meu Deus, o cara conhece mesmo. Conhece. Foi- Você gente. conhece muita foi uma gente. história bem tensa, essa É aí uma foi. história triste, tô usando. Pra vocês terem ideia, né? Não pode Até soltar assunto na mesa que Conhece. Hoje é de rir, né? hoje, na época foi bem tenso, foi né? bem tenso. Mas isso foi uma repercussão nacional. Mas ele conhece muita gente, cara. Bem relacionado. Bem relacionado. Bem relacionado. E o Política Dayan? me trouxe isso. E o Dayan, de onde Imagina. veio? Eu já sou um pouco mais low profile, mais de bastidores. Até pela minha experiência no audiovisual. Sim. Então, assim, embora eu tenha essa habilidade também de me comunicar muito bem, eu sempre fui um cara mais reservado. Então, acabou que eu acho que isso casou bem nessa parceria, de cada um assumir a sua responsabilidade, sem vaidade de achar que é mais ou menos do que o outro, porque numa engrenagem, todo componente Sim. é importante. Não, né? isso aí faz todo sentido, viu, Dayan? Onde um falta, né? O outro preenche, isso é muito bom. Exatamente, Já pensou? exatamente. Já os dois falando demais e aparecendo demais, e quem ia cuidar disso aí? Quem A ia gente cuidar disso? aprendeu a alinhar É, bem isso, isso graças a mesmo. Deus. Legal. E às vezes um tá em uma empresa, o outro tá em outra empresa. Hoje a gente divide, cada um, a gente tem a carteira de clientes da agência, mas dentro da agência a gente separa os clientes para não sobrecarregar o outro, mas a gente discute todos os assuntos em comum. Sim. Teve uma época que a gente fazia reunião com os clientes, a gente botava o celular no meio da mesa e gravava a reunião inteirinha, aí chegava, às vezes já atendia cliente fora da cidade, chegava, sentava, falou, vamos ouvir aqui pra gente deliberar. Isso. E aí escutava a reunião Escutava inteira a reunião. pra rabiscar e definir as próximas etapas. Porque era ainda Muito um processo bom, de hein? descoberta na época, né? Aham. A gente ainda não sabia tudo o que a gente sabia. E era um sabe ramo hoje, né? novo no contexto geral. Vocês não tinham nem para quem olhar, pensou. E não tinham empresas que faziam pois isso é. naquela época, né? Hoje já tem algumas empresas que já tocam nesse sentido, né? Não tinha consultoria. A questão Sim. consultoria surgiu tem 3, 4 anos. Sim, Surgiu assim, o hype. sim, Aham. sim. Infoproduto de É. como ser um consultor, aprenda a ser um mentor. Aham, Isso sim. não tinha antigamente, né? Entendi. E vocês percebem quando vocês vão fazer esse trabalho de consultoria, vocês percebem que muitas vezes vocês são contratados para fazer X, mas chega lá, o cara tá com um Y desse tamanho. Não é nem Acontece só o isso. X, o alfabeto inteiro, né? Na verdade. Ai, amado. Eu gostaria até de colocar uma fala nossa, né, que a gente teve mais cedo, que os meninos falando, né, poxa, tem empresa que eu vou, que chega lá, tá faltando tanta coisa, tem isso, tem aquilo e tal. E eu peguei e disse para eles, olha, você falou, né? Como é que você falou? Foi a parte que você falou Do túnel lá. Tá, você mas vê nisso uma luz no fim do túnel ou um buraco no fundo do poço? Aí eu peguei e disse para eles, assim, olha, gente, pelo que eu percebo, né, e pelo que a gente vê dentro das empresas, né? Porque eu e a Rafaela, nós também mentoreamos empresários. Começamos, não tinha o que fazer, Tava com pouco serviço, tempo ocioso. né? Pouco serviço. Ah, louco, ó. Pessoal, meu irmão, com 1 ano e meio mais jovem que eu, não tem cabelo branco, cara. Não tem cabelo branco, eu tenho. Aí, beleza, vai lá. Tá. É o estresse do É o cabelo. DNA, né? Aí, olha só. O empreendedor, quando ele entra na jornada, essa é uma teoria minha, né?
quando ele entra na jornada de empreender, se ele realmente souber todos os contras, né, que ele tem para enfrentar, todos os prós e os contras, provavelmente muitos nem entram, devido a tamanhas dificuldades que eles vão enfrentar. Daí o porquê deles entrarem com a cara e a coragem, com muita fé, determinação, vou vencer e tudo, e lá no meio do caminho é pedir socorro. Lá no meio do caminho, as falhas no jogo dele aparecer ao ponto de ele pedir ajuda. Então, assim, eu concordo também. Eu acho que se for estudar demais, olhar demais, você não faz. Não. Você não faz, porque é tenebroso mesmo. É como, Tem uma frase... como o Pedro andando nas águas, né? A hora que ele vê o vento, a hora que ele começa a olhar as águas, ele começa a afundar, Não né? dá, não dá. Vai dando medo, ele começa a afundar. Tem um ditado aí, uma frase motivacional, que é melhor sonhar do que se sacrificar, né? Tem pessoal que fala isso, olha né? aí, Melhor tá sonhar vendo? do que você... Então, Vai assim, se eu sacrificar. acredito muito nisso, né? Naquele sonho empreendedor, do cara tirar mesmo o coelho da cartola. E quantas e quantas e quantas empresas maravilhosas foram criadas com esse sentimento como base, né? Esse é um ponto, porque tem pessoas que olham para esses empresários, para esses empreendedores, e olham com um tom jocoso, como se, assim, se o cara sim. não tivesse nenhum mérito de Exato. construir Ele o que só ele vai fez. ter valor quando ele explodiu. Mas enquanto ele É. tá na luta lá, realmente. E as pessoas o não pessoal sabem o que é romper essa barreira, né? Porque hoje se tem um debate muito grande sobre empreendedorismo e etc. Mas romper essa barreira de falar, vou empreender e meter as caras mesmo, que é o que os empresários Sim, fazem, sim. pelo menos é uma coisa que eu e o Rafael sempre comentamos. A gente procura não avaliar a empresa pelo porte dela ou pelo faturamento Sim. dela. A gente avalia, primeiramente, a disposição que aquela pessoa tem de crescer, de Exato. pagar o preço para alcançar o sucesso. Exatamente. Concordo, cara. Tem tudo, faz todo sentido. Eu também penso, isso é onde o cara tá olhando, onde o gestor ali, onde os gestores da empresa tá focando. Exatamente, Realmente exatamente. E outra coisa, tem muitas empresas que começam com caixa poderoso e não rompe. É Não verdade. Não é só dinheiro que vai fazer a empresa Exato. ser sustentável ou ela disparar, né? No próprio ramo que a gente atua, né, na 44, que é famosa nacionalmente, o que você tem de Hilux lá financiado, que o Ixi. cara não tem onde morar e tá andando Nossa. de Hilux, com uma produção. O Lux é pros fracos, nós aí, temos dó de olha lá, rango. olha lá. Oh. Vocês sabem Ó. disso, né? Então, assim, aqui a gente não precisa citar nomes, mas o que mais tem nesse mercado. Tem demais. Gostou? Essa é boa, essa é boa. Já soltou um spoiler. Se quiser, eu tenho amiga aí que vende dó de rango. Não. Ganha comissão. Pra vocês, Ganha comissão na indicação. hein? é E me forte. fala aqui, Dayan, se você acredita nessa frase, né? Que diz que uma empresa que está em maus lençóis, está indo mal, ela só termina de morrer se o sonho do dono também tiver morrido. Faz sentido. É resumir muito, né, ao sonho. É igual eu comentei mais cedo. Ele tem que estar disposto a pagar, porque o Rafael ainda comentou, sonhar é mais fácil do que se sacrificar. Aham. Então, assim, eu acho que o sonho ele pode até servir de motivação, ou melhor ainda, de inspiração. Certo. Agora, só o sonho não resolve. Às vezes o mau lençol vai te engolir. Certo. Ou então você vai usar um lençol curto para cobrir a cabeça e ficar com frio nos pés, como diz o Aham. ditado, né? Então, Sim. tem que ir além do sonho. Só o sonho não basta. Eu Certo. tenho muito sonho, mas eu preciso planejá-los, transformá-los em metas, ter objetivos para eu realizar. Porque Sim. senão... Então, é aquela vontade própria, só o gás para trabalhar não é suficiente. Talvez seja o ímpeto para o início. O suficiente, eu tenho convicção que não. Não é. E o que é determinante para dizer se uma empresa vai crescer ou não vai crescer? Você conseguiria resumir essa resposta? A mentalidade do corpo humano que aquela empresa tem. Porque toda empresa é feita de pessoas e começando dos líderes, né? Tem um clichê que as pessoas subestimam, né? De que toda empresa é reflexo dos líderes. Eu acredito, né? Porque, assim, você percebe que todos nós somos espelhos um para o outro. Sim. E se o líder ele não transmite nada de positivo, seja de comportamento, seja de atitude, seja de performance para sua equipe, que equipe ele vai ter?
Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa ter, tanto na hora de contratar, mas na hora de nós assumirmos a responsabilidade. É muito cômodo eu terceirizar uma falha, um processo que deu errado, uma contratação que deu errada, sendo que eu não olho e falo assim, pô, mas e onde eu errei? Será que o errado foi só o Rildo? Foi só a Rafaela? Ou eu não tenho responsabilidade sobre isso, né? Boa, hein? Certo. Boa. E aí entra o motivo da gente ser sócio, porque ele tem um ponto de vista e eu tenho algo para agregar, que é a parte de dados da empresa também. Se a empresa ela não começa se importando com os dados, os números dela, ela possivelmente vai ter uma dificuldade muito maior de performar no futuro. Porque ela vai ter que fazer aquele ditado que eu e o Rio brinca com ele, né? Que é trocar o pneu do Com o carro carro com o carro andando. Ah, mas ele vai ter que Porque- comprar um sistema, pagar um Porque sistema aí- para implementar, não. isso Porque não faz assim, nada, quando não. você faz um volume de vendas, você gera uma demanda no comercial, essa demanda, ela acaba, dependendo do momento, ela acaba virando uma tormenta, porque você aumenta um volume de vendas, Certo. você aumenta um número de solicitação de pessoas humanas para poder trabalhar. Aham. Aí você tem que contratar estoquista, tem que contratar motorista, tem que começar a ir buscar mais facção, tem que começar isso e aquilo. Aí quando você vê, você tem que gastar num mês 50, 60 mil. E aí o empresário não quer. Aí o que ele faz? Dá Recua. uma recuada e perde. Aí vira assim, nossa, se eu tivesse mais 5 mil peças, eu vendia 5 Tinha mil. vendido tudo. Aí, já aí ouvi ou demais, se não vira e poxa. fala assim, o vendedor Eu ouço essa frase em janeiro. em janeiro, né? Pô, mas- Todo janeiro e fevereiro ali você escuta. Não, rapaz, Perdi novembro venda demais. perdi venda mais. E aí É. também entra o outro fato que você fica refém de pessoas, que é o processo da empresa, pessoas passam pela sua empresa, e essas pessoas vão acabar agindo de má fé em algum momento. Porque você deixou o campo propício para aquilo acontecer. Então, quantas histórias de vendedor que o cliente fala assim, porque fulano, aconteceu fulano, com coisa com fulano, tive que mandar ele embora, né, por causa disso e daquilo. E isso aconteceria se tivesse um sistema? Se tivesse uma forma de você ter barreiras para isso não acontecer? Pois é. Entendeu? E vamos falar de dados, então. Vamos falar de dados. Você sabe, Rafael, que primeira vez, o início dos nossos trabalhos, né? Eu me surpreendi uma primeira vez, Dayan, quando ele me falou que a gente tinha feito uma indicação para ele. Disse, não, visita fulana para nós lá, vai lá visitar. Quem sabe vocês conseguem começar um trabalho, ela tá precisando muito, né? Chamou, pediu, né, para que o Rafael fosse lá, Muito tempo de batesse mercado, um né? papo, muitos anos de mercado. Aí passou-se uma semana, o que ele fez? Falou assim, não, a gente decidiu de não começar lá, não. Por que, Rafael, que você não começou os trabalhos lá? Não, porque ela não tem dados. Não dá para trabalhar. Negou, não tem como trabalhar. Como que é isso? Não Vou deixar, não, vou deixar. Fazer um aceitar fazer um tipo de Polêmica. trabalho, de consultoria, Não. porque não tem dados. Mas tem dinheiro, poxa, vai. Não, mas deixa eu só Resolve fazer não? uma pontuação. Ia Porque senão pagar fica a parecendo conta. que a gente é Pegar mais arrogante. Esse não vem seguido de instruções, de planejamento, de próximas etapas. Então, é uma questão de fase, né? Porque eu não posso entrar numa empresa prometendo um resultado que ela não está pronta para executar. sim. Então, a gente procura avaliar o cenário para ser justo com os nossos parceiros, né? Agora você Sei. complementa aí. Até as nossas mentorias porque- também te dá uma. É Tem porque que filtrar, como né? que Tem é que a que gente olhar. faz a Exato. análise hoje, né? Porque assim, antigamente não tinha pra onde correr. Então a Certo. gente não tinha nome, não tinha ainda base de clientes, não ganhava só na indicação, né? Porque hoje a nossa forma de contratação, de pegar empresas é por base de indicação. Certo. Porque eles têm que entender, ver em outro cliente como que é isso, para eles conseguirem ver que, assim, realmente vale a pena eu aportar algo nisso, confiar faz nisso, sentido, né? né? E, porque senão é muito, muito complicado, pelo motivo de você chega na empresa, aí primeiro, vendedora não tem onde sentar,
não tem um sistema, não sabe quantas peças tem em estoque, nunca fez balanço, E aí não você faz está pensando balanço. assim, né? Você deve estar pensando assim, não, mas essa empresa é um lixo, essa Não, loja é um não, lixo. não, vende. Não, tá no Tá Instagram, tá vendendo. bombando, de repente você segue eles e tá lá babando, sabia? Acontece. Eles E vende. vendem, Fatura E bem, vende né? Fatura bem. fatura alta. Fatura A bem. questão de não pegar não é porque a empresa é ruim, não, pelo contrário, a empresa ela performa, ela tem venda, só que naquele momento, se você for trabalhar uma parte comercial, você vai acabar estragando a empresa, porque talvez o faturamento dê uma recuada, porque você vai organizar. Então, aquilo que antes era feito de qualquer jeito, agora vai ter regras, vai ter processo. Sim. Mas no longo prazo, a performance ela vai acontecer. Com certeza. Entendeu? Numa escalada É. maior, você vai sair de um platô e vai conseguir ir para outro, e não vai Sai da ficar visão naquele, imediatista entendeu? para a Sim. visão de médio e longo Exato. prazo. Isso. Realmente é bem. É difícil do empresário tradicional, né? Que já está aí, de repente, há décadas trabalhando dessa forma, né? E ele está dando certo, né? Do jeito dele lá. E ele pegar e, de repente, ter que mudar tanta coisa na Sim. empresa. Eu visitei um cliente que vocês atendem há um bom tempo. E ele me chamou num canto lá e falou assim: Hildo, eu desaprendi a trabalhar. Eu desaprendi a trabalhar, eu posso ir Muito embora bom. daqui, eu não sirvo pra nada nessa empresa. O que é isso? Por que você tá falando dessa forma? Olha na minha empresa, olha, lembra aquele tanto de rolo, de tecido que eu tinha? Cadê? Não tem mais nada aqui, ó. Cadê meus funcionários? Cadê minhas roupas prontas? Eu não tô vendo nada. Aí eu falei, não, mas não tá rodando, o senhor não tá vendendo? E aí vocês lá já tinham um bom tempo lá com eles, né? Vocês trabalham mais com os filhos, né? E aí ele falou assim, não, se eu quiser alguma coisa aqui, Hildo, eu tenho que vir nesses quadros aqui, eles colocaram esses quadros aqui só pra mim, ó. Porque ele não olhava, ele não sabia olhar no computador, cara, não sabia nem ligar o computador. É Então porque- ele tinha que olhar nos quadros. Como Aí deixa só pra você entender o Complemento. raciocínio dele, né? Eu pegava, cara, sabe o que eu fiz? Eu falei, esse cara tá mentindo pra mim. Essa roupa aqui, ó, o código tal, eu vou saber se tá na facção. Tem que estar 400 e tanta. Alô, tal. Rio, será que dia que tinha lá? As 450 peças? Eu vou ligar na lavanderia. Olhava, tem essas peças. E tinha. Tá tudo certinho, não tá devendo nada e tal. Ou seja, Então, a minha aí ele empresa virou tá pra mim. rodando. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou: o que eu tô fazendo aqui? É porque, como que é Eu ri o demais. jeito de compra antigo, né? Em relação a tecido e aviamentos? Era assim. É no olho. Não, é no sentimento. Oportunidade. Não, é no sentimento do representante, né? O representante chegava e aí ele sentava. Aí, e aí, como que tá as coisas? Rapaz, o mercado tá ruim. Aí pronto, aí a compra de tecido não acontecia. O de aviamento também não acontecia. Se ele virava assim, rapaz, não tá dando tecido pra quem tem. O que ele faz? Não, então já vê 5 rolos a mais pra mim aqui, daqui. Então, dependendo Boleta do jeito pra do mim. representante. Boleta em 180, você consegue? Pra Caramba. começar em 180, aí o cara, não, eu consigo. Jesus amado, eu até fiquei. Arrepiei aqui. E aí, assim, e aí, 180 chega, hein? ixi. O prazo tá longo, mas ele chega. Parece longe, né? Aí hoje em dia, nessa empresa específica, é feita a programação correta da Boa compra. tarde. Então, assim, quando dá a data de começar a fazer a compra do tecido, pro prazo dele chegar, para quando começa a fabricar, ele não fica mais com dinheiro parado muito Sincronizou. tempo. Entendeu? E aí, às vezes, que tem mês que é um mês fraco, e aí o caixa ficava agredido. E o motivo é porque estava estocado, de coisa que não era para aquele mês. Então, para Muito vocês bom. começarem trabalho aí com qualquer empresa tal, tem que ter o mínimo de informação. É bom ter. E qual tipo de nivelamento assim de conhecimento que você acha que uma empresa minimamente precisa ter para que eu não estou falando simplesmente de receber uma consultoria de vocês, mas minimamente estar preparada para escalar vendas hoje em dia. Então a gente sabe que o mercado ele não mudou, ele virou outro. Virou outro, Concordo. Sim. né? O jogo tá totalmente diferente, sabe? E a gente vê tantos empresários que trabalhavam de forma convencional, esperando ali o cliente chegar até na porta e tudo mais, né? Então, assim, o termômetro dele era se a rua estava movimentada ou não estava, né? Tem um colega da 44
que ele tá bombando no Instagram, Instagram. né? Porque ele só mostra a rua vazia. Ele só mostra a rua vazia. Aí O vem um bate monte de nele, hein? gente Nossa. comentando ali, é porque tem o de Lula, porque o Bolsonaro. Rapaz, não tem Nada a uma ver, foto, não tem nada a ver com política, né? sabe? Não importa mercado, qual a né? O mercado. postagem que ele faça, se você olhar os comentários, é Lula e Bolsonaro. É porque você tem que achar um culpado por seus próprios erros. Né? Isso Então, mesmo. Enquanto você não reconhece um problema, você não vai tentar resolvê-lo. Exatamente. E qual que você acha que é o nivelamento mínimo, assim, que uma empresa tem que ter, o mínimo de maturidade que ela tem que ter para estar preparada para escalar vendas? Que ela está Deixa eu- preparada para crescer. Talvez, acredito que pode ser polêmico, mas eu penso que é a capacidade do dono de descentralizar. Você entende? polêmico. Porque as pessoas querem carregar tudo no ombro. E eu e o Rafael já fomos fazer reunião para prospectar clientes, que quando a gente fala desse propósito, que depois de 6 meses, 1 ano de consultoria, a pessoa vai poder passar 15 dias na praia, ela chora. Porque ela se viu refém do negócio dela Sim. há muitos anos. Sim. E eu entendo a insegurança, tem vaidade, mas precisa aprender a descentralizar. E eu aprendi uma frase com você. Descentralizar é diferente de delargar. Alguma coisa nesse Isso, sentido que você exato. falou uma vez. Delegar É diferente de delargar. Que é o Isso. descentralizar, você Sim. delega, mas não larga de Sim. mão, né? É, justamente, né? Então, quando você delega a sua função para alguém, você precisa de uma rotina, um processo que tenha um tempo de tempo em tempo específico para você verificar se está sendo feito. Porque se simplesmente Perfeito. você deixar acontecer, não tenha dúvida, vai dar errado, vai Com dar certeza. ruim. E assim, quem delarga é justamente uma trincheira enorme. Para você que não sabe o que é uma trincheira, que é tanto de saco de areia, né? Que da guerra, aí faz lá, cava um buracão e tal, aí faz aquela parede, né? De saco de areia, aquilo lá é uma trincheira. É uma trincheira enorme para você entrar, para dizer o quê? Eu sabia que essa empresa não funcionava sem mim, que não tem lógica, que ninguém faz nada aqui direito. Você já viu só? A menina já tem 1 mês que tá trabalhando e não conseguiu pegar o serviço. Agora, você quer delegar o serviço que você aprendeu a fazer em 10 anos. Em 10 anos. Aí tem 1 mês a pessoa ainda não está autônoma, sozinha, né? Para poder fazer isso, tá achando ruim. Quando dá 1 mês, né, Rafael? Quando dá 1 mês, né? Na Uma maioria, ansiedade assim, muito forte, né? o critério é assim, não, vamos ver 15 dias, né? Porque eu não vou deixar nem fechar o mês, não. Não, se eu tô vendo que não vai dar, né? Exatamente. Então, o delegar Sabe, é diferente de delargar. dentro da sua pergunta, já aconteceu por mais de uma vez, né? Acho que umas 5, 6 vezes. Empresas que a gente foi em um momento, inclusive essa que você usou como exemplo, né? Da questão do cliente que te chamou lá para conversar e tal. Esse foi um cliente que ele conheceu a gente em 2019, apresentado por um amigo, não fechou conosco, resolveu fechar com uma agência para fazer o gerenciamento, fazer anúncio. Rede social. Fazer o tradicional. Tal. E quando foi em 2020 e 2021, ele voltou. Através do mesmo cliente que indicou a gente, ele voltou novamente pedindo auxílio, porque ele passou a pandemia Põe um pouquinho para mim, por favor. na dificuldade, enfrentou tudo que enfrentou e ele viu que ele podia ter... será que a palavra seria mitigado isso? Né? Teria não Ter sofrido menos. sofrido pensando. menos, né? Com isso, se tivesse feito em 2019. Porque em 2019, cliente nosso que já tinha online pronto. Sim. Pandemia veio, ele já tinha a venda online já feita. que O depois da negócio pandemia, é que aquele caminho do online, Entendeu? ele já estava acontecendo. Ele Já tinha uma venda estava. humanizada que hoje todo mundo quer buscar.
né? E acha que é fácil, não é. Mas tem gente que fala até hoje que venda online é o futuro. É, Não chega. Não é o futuro. Dormiu com o cachimbo. Você dormiu, o cachimbo cai, né? Tá louco. Meninos, olha só. Ainda vai acontecer ainda. Eu tenho percebido. Não é mentira. Eu tenho percebido assim, que vocês têm se esmerado no trabalho da venda mais complexa, né? Sim. Antes, até por conta de sugestão dos clientes mesmo, de querer, olha, cuida aqui da minha equipe de venda aqui e vamos fazer eles venderam o que eu vendia lá em 2000 não sei quanto, que veio se perdendo o negócio, aí quer recuperar com a mesma equipe e quer trabalhar só a equipe de venda. E aí vocês vêm, aí vocês começam a fazer, mas logo, olha, não é só venda, Sim. né? A gente conta isso também nas nossas mentorias, né? Olha, se você sabia, se você aumentar 20% da sua venda agora, você não produz, você não tem como Você não tem produzir. dinheiro. Você não tem o caixa, ou tem o caixa, mas você não tem a sua facção, o pessoal não consegue produzir. Aí vai, cara, é mesmo. Então eu tenho visto que vocês têm trabalhado essa venda de uma forma mais complexa, de uma forma mais abrangente, mais integral, abordando outras áreas da empresa. Vocês estão se dando bem com isso? O cliente ele está entendendo essa necessidade e está valorizando? Ou vocês ainda estão tendo dificuldades de fazer o cliente, o empreendedor perceber isso? Ele ainda está só com aquele olhão no comercial e o outro está fechado. Como é que vocês estão fazendo? Deixa quem gosta desse assunto. Não, é porque venda complexa ele é um conceito de um livro chamado Spin Selling, a arte da venda. Eu não me lembro o autor. Neil Você que Heckman. pode pesquisar. Neil Neil Heckman, Heckman. exatamente. Que defende que o quê? Existem diferentes tipos de venda. Então, se eu for numa papelaria comprar uma caneta, eu vou lá, compro uma caneta, é uma decisão rápida, é um atendimento mais ágil, de baixa consequência e que se resolve imediatamente. Sim. E essa venda, principalmente em negócios B2B, ou de empresa para empresa, ela é uma venda que envolve mais fatores. Ela é uma venda que gera consequência, a tomada de decisão dela envolve risco. Não se Ela compra na mesma hora, não se fecha no mesmo... Exatamente. E aí surge esse conceito da venda complexa, que as pessoas precisam entender que antes de se comprar um produto numa venda complexa ou numa venda de negociação B2B, as pessoas compram o vendedor, compram o atendimento, compram a empresa. Por quê? Porque produto tem um monte. E nós não estamos falando aqui de realidades de empresas mundialmente conhecidas, unânimes, como uma Coca-Cola, uma Armani, uma Apple. Nós estamos falando de empresas regionais, empresas locais, que Sim. disputam a fatia do bolo com outras tantas, né? Sim. E aí precisa se atentar a essa realidade para poder adaptar o formato do atendimento. O pessoal chega querendo fechar com a gente, falando, quero fechar com vocês porque meus vendedores não sabem fechar a venda, Olha não aí. sabem vencer a objeção. E eles não entendem que quanto mais ele tentar fazer a venda parecer uma venda, mais objeção ele vai ter. Né? Porque o cliente ele não está pronto, ele não está aceitando mais essa conversa. Exatamente. A conversa tá tendo não está se encaixando, né? A empresa não Orna está mais, não tá tendo ali o rapport, né? O pessoal não percebeu ainda que tem que trabalhar outras situações, né? Muitas vezes até o vender sem vender. Descobrir né? o real problema do cliente. Sim, Eu né? falo Qual isso que é a dor muito para as real? vendedoras. Sempre que você fala com o seu cliente, ele compra de você? Nunca. Então por que você tenta vender toda vez? Esse é um clichê que a hora que eu falo para as vendedoras, eu falo assim, ué, é mesmo, né? Eu tô tentando fechar pedido, só sei falar com ele de mandar catálogo, fechar pedido, aí daqui a pouco ele não responde. Ah, é mesmo? Ué, Daiane, talvez ele fez um pedido semana passada, ele não vai comprar essa semana mesmo, né? E aí, Pois e aí ela começa a entender que a responsabilidade é dela. Uhum. Por quê? Porque tem colega dela que tá vendendo bem. Talvez o problema não seja o preço, não seja o produto, seja o atendimento que ela tá oferecendo. A abordagem. E quando a gente fala de atendimento, eu penso na realidade dos vendedores comuns que a gente encontra, certo? Vamos pensar num vendedor comum que a gente vê por aí, que está buscando ali ter o mínimo de renda, colocar dinheiro dentro de casa. A preocupação dele não é crescer, a preocupação dele não é avançar, grandes valores. E aí, quando você encontra times assim,
que o nível de conhecimento ainda é bem raso. Como explicar? Como que vocês chegam nesse ponto de explicar para essa pessoa que quer ali ganhar seus 2.000, passar o fim de semana, tomar ali aquela Heineken. Heineken, Deixa eu só fazer uma Tomar consideração Heineken, ó. e passar a palavra e pro tirar uma Rafael. fotinha aqui no fim de semana, que é o Ao lado da auge. churrasqueira. O Ó, auge do fim de semana hoje, dele pra é casas tirar uma novas. foto com a Heineken. Hoje, Como que você explica que ele tem que entender as dores de um porque cliente? isso é interessante, Como olha que só. você explica conceitos complexos Rapaz, para é na alguém que prática, quer assim. tirar Porque olha só, partido? a gente está aqui falando disso aqui, né? E aí a gente está falando num tom de brincadeira, mas a gente está brincando aqui por quê, pessoal? Mas é a algo gente que vê vocês isso já- o tempo todo. E é algo que O vocês já tempo viveram também, todo, né? né? É algo que vocês já viveram também. também. A gente, na Exatamente. verdade- E vive até hoje. Na vive até verdade, a hoje. gente teve que simplesmente trocar todo o time de Rafael, eu vendas, só né? trocaria uma palavra no conceito que você falou aí de falta de conhecimento. E eu usei o que eu vou falar para vocês agora hoje, sendo entrevistado pelo meu filho numa atividade de 3º ano dele, que falava sobre a profissão do pai. Sim. Certo. E aí uma das questões era o que o papai acha de mais desgastante na sua atividade. Não é a falta de conhecimento, é o desinteresse. Desinteresse. Porque conhecimento você passa, mas eu não consigo fazer Porque se a ele pessoa se aprende sentir a fórmula de interessada. Bhaskara, não vai aprender sobre vendas complexas. As né? pessoas precisam aprender a se interessar, a identificar o que é uma oportunidade. Porque assim, a gente está na empresa, faz treinamento, faz Certo. consultoria, forma vendedores, e a gente olha para as pessoas, você acaba de falar, 2 mais 2 é 4, ok? Aí ele olha para você e fala assim, quê? Quando foi isso? Quando você falou isso? Não, você não Quem falou não. ensinou isso não? Isso é uma das coisas mais Tá, desgastantes. beleza. Sabe o que é também? E eu quero entender, eu tô me colocando no lugar de quem tá nos assistindo hoje, que tem um time de vendas, que tem seus 2, 3, 5, 10 vendedores ali para alcançar os resultados, precisa de um time de venda engajado. Aí quando você chega lá, a pessoa tá lá lixando a unha, olhando rede social, tal. Como quebrar? Isso tem jeito de mudar isso? O que uma pessoa faz com um time desse? Tem jeito de engajar um time Tem como fazer um resgate aí? desinteressado? Tem resgate O para primeiro isso? ponto Com certeza. seria entender que você vai ter mudança. E essa mudança ela pode abalar o financeiro, a venda. Então tem que ser algo muito delicado. Então, Entendi. vou dar um exemplo de uma empresa recente que a gente tem trabalhado, tem 4 para 5 meses. Uma empresa conceituada, num tamanho bacana, uma venda de 8, 10 mil peças mês. E E você tá falando de faturamento de quanto? Vamos falar de faturamento? não, Então, ideia- eu gosto de mais trabalhar ou com menos. quantidade, eu gosto de trabalhar com quantidade de peças. Porque assim, de repente, vamos lá. Porque 10 mil faturamento peças. pode ser, por exemplo, a pessoa pode estar faturando 400 mil, mas e como que tá o DRE? Não, mas olha só. Não, eu eu quero não, só entender pra o título, corte de só pra título faturamento. de... Ah, tá. Só para ilustrar de uma forma, É, um cenário mais... pro nosso... É só Vamos fazer lá. pelo preço médio da peça. nosso a gente seguidor chega numa já continha tem de uma noção. madeira, É, resolve, fala aí. resolve. Porque a gente fala 8 Está falando de 800 mil. para cima. 800 mil Isso. reais. É. Aí, gente, por mês. Tá É bom, uma a empresa que boa tá grana. faturando 800 mil reais por Por mês mês. e tal. Qual que é o Tem- problema tem- dessa empresa? Tem Fala. equipe de vendas, Ok. certo? E é uma equipe de Quantos 10 vendas milhões por mês, por ano. de equipe de 6, com a loja física, 6 vendedores. Qual que é a maior dificuldade? Esses vendedores, eles já vêm de uma cultura. Certo. Você vai conversar com a vendedora, ela já tem X anos de mercado. Eu já trabalho com isso há muito tempo. Que ela trabalha como mais vendedora. tempo, ela trabalha mais tempo de vendedora do que eu tenho de venda. Entendo. Entende? Eita. Olha o tanto que é complexo. Ela tem mais tempo que ela trabalha com vendas, que ela trabalha como vendedora, Sim, Ah, do que eu tenho conhecimento de vendas. entendo. Ela tá 18 anos na venda. No mercado. Passou por Bernardo Saião. auge da Bernardo Saião. Passou pela Goiânia Center Modas. Foi 44, já Lá foi no na Feira Hippie, 85. já foi lá no Marista. Lembra que o Marista já foi o ponto de venda de atacado lembro também? demais. Pois é. E aí, como que eu vou conseguir mudar a cabeça dela? Se ela não Então, quiser, né? se ela não deixar. quiser. Aí, a forma como a gente tenta utilizar, às vezes,
Essa, em específica, ela vai conseguir só ser trabalhada através do reflexo das outras. Então você forma uma nova, pega uma outra, performa ela e mostra, ó. E ela Talvez vê. você precise mudar a forma como você aborda. Entendi. Então, na verdade, entendi. Ela tem que comprar a descobrir. ideia. Porque senão você tenta Ela empurrar, ela vê não a vai. outra se transformando, vê a outra que acabou de Isso. chegar, performando Isso. parecido, até Dói. melhor. Vixe, Aí dói. incomoda. Aham. Não, a partir de agora eu vou te ouvir. né? Inclusive aquele vendedor que às vezes não tá performando tão bem e de repente entra o novato e o novato performa, o cara é puxado pra cima. Às Sim, vezes ele tava precisando disso. acontece, né? Ele tava precisando do Sai impulso. da zona de Né? conforto. Sai da né? zona de Sim. conforto, Isso. né? Então, na verdade, nem sempre é tirar a base das vendedoras Não. mais antigas, Às vezes do você só vendedor tem mais que... antigo. Porque se eu for mexer com Você tem ela, que você mexer concorda no comigo que vai mexer na ambiente. venda? Vai. E eu quero isso pro meu cliente. Porque o que ela está gerando já tem um histórico, né? Isso. A empresa já se adaptou àquele Pegar- valor. Normalmente, Pegar as a frase do vendedoras mais empresário. antigas Tem- aí tem são uma as frase vendas dos mais empresários, altas, né? aquele vendedor, aquele celular dela já vende 100 mil por mês. celular, Nossa, né? celular dela. É só o celular. Então, Oh, assim, mas agora, de tudo, o mais importante para fazer esse time comercial deslanchar é ou o dono, o proprietário da empresa, ou o gerente comercial, porque assim, quem está escutando aí, existe a função, a profissão gerente comercial, tá? Eita. Então, ele existe. Só que vocês hoje não aplicam, né? Então, essa pessoa, ela vai ser a pessoa que ela vai fazer acontecer dentro da sua empresa, da equipe. Ela vai ser a pessoa que vai pegar todo o treinamento que foi passado e vai refazer ele durante a semana com os vendedores no dia a dia. Como que é que a gente Ah, mas viu? aí o dono já faz. Entendeu? E essa função, né, do gerente comercial, ela é muito, muito importante. Mas devo frisar, né, que não é fácil de Não, encontrar. não. Muitas vezes você vai ter que formar Quem ela. tá, formar- quem tá formar escutando aí, tem um sonho de ser gerente comercial, o que mais as empresas hoje estão precisando são de gerentes Isso, comerciais. exatamente. Mas não é qualquer gerente, é um cara que entenda sobre processos, sobre números, pessoas, Dados. dados, Né, saiba. entendeu? Sim. Porque Interpretar. você vai ganhar dinheiro. É que não tem. Pessoal, não tem. Você vai. Como é que é? Céu de brigadeiro? Céu de brigadeiro, Céu de Oceano brigadeiro. Azul. Oceano Azul. Você Oceano vai estar Azul. sozinho. Vai escolher onde quer trabalhar. E o que Fantástico. você acha daquele dono, Inclusive, né? Que não quem tá quiser, a gente consegue fazer indicação aí Não, pra empresa. Ah, Diga meu pra Deus mim. do céu, ele conhece Tá vendendo. tudo, ele conhece. Não, as empresas estão. Tem uma rede de contatos. A maioria tá fantástica. precisando aí de gerente comercial. Sim, é você- verdade. E vendedor também, né? E o Porque problema tá difícil não hoje. é remuneração. Antes Não que é. Não, eu posso falar. não é. Porque eu atendo empresas dispostas a remunerar bem e não acho pessoa capacitada. Entendi. A pessoa não sabe entrar num sistema e puxar um relatório de vendas para poder afiar uma vendedora tal, poder Tem corrigir. medo de corrigir uma vendedora. Sim, Também. sim. Isso acontece. E o que você acha desse mesmo do dono de empresa que ali não está encontrando ninguém para poder ser o gerente comercial? Não, então deixa eu pegar aqui minha vendedora mais experiente, né? Aqui conhece mais, tal, vou puxar ela para líder aí. O que você acha? Outro assunto O que você polêmico acha aí dessa da movimentação aí? É porque assim, Sim, sim, é é o modus operandi do mercado. um esse, né? raciocínio. A gente pode pensar que é um raciocínio simplista, mas para quem está dentro da dinâmica de uma empresa, vamos dizer, ela está naquele mundinho ali. É a possibilidade mais Sim, próxima sim. que a pessoa vai encontrar, certo? Não, Sim. vou puxar um vendedor mais experiente, que tem um espírito de liderança ali, né? Que eu vejo uma possibilidade, vou puxar para gerente. Sabe vender como ninguém. Que sabe vender com ninguém, portanto, né, vai saber ensinar aos outros Pra vender como ela vende. para né? vender como ela vende. O que É. você acha desse movimento aí? Posso Vai, falar? deve. Nem sempre o melhor vendedor ele vai conseguir ser gerente. Porque se ele não souber tratar pessoas ou ele não souber fazer o pivô da profissão, que é sair do olhar de vendedor e começar a ter o olhar de empresa, porque o gerente Gestor, né? ele começa a ter outras preocupações, de Sim. tipo, semana de pagamento, preciso botar dinheiro em caixa para a empresa, essas peças estão ficando paradas, eu preciso eliminar essas peças, essa última coleção sobrou muita ponta. Vendeu, mas vendeu
dando grade furada. E aí, o que eu vou fazer no mês seguinte para escoar o que ficou para trás? Entendeu? Sim. Ele tem que começar a pensar no vendedor que não está performando, por quê, como que ele vai fazer a orientação. Então, não são todos os vendedores que sabem fazer esse outro lado de gestão. É E aí um você olhar muito, muito amplo, né? E às vezes Visão você vai holística. matar um celular, um vendedor, você vai matar um vendedor, colocar ele como gerente, ele não vai conseguir ser um bom gerente e vai ficar frustrado e vai acabar E aí sendo você vai perdido fazer o pela empresa. seguinte, né? Cara, você é esperto, né? Viu que o vendedor não virou gerente comercial, mas você não vai perder o vendedor nem a vendedora. Você vai voltar ele para vendedor. E aí, ele vai performar? Com essa E se não frustração, der com certo? essa E se não mancha der agora na certo? O que carreira. você acha? Ele O que você conseguiu. acha? Vamos dizer, faz a experiência como gerente perde os e dois, né? tal. É, E aí não foi uma geralmente boa é difícil voltar, experiência. porque ele já... Você já viu Ele isso já dar fica com muita certo em algum lugar? resistência. Às vezes dá, e às vezes você acaba perdendo funcionário, porque não é que você nem chega a tempo de você voltar para ele para venda. Porque você vai ter tanto desgaste com ele que Sim. ele não vai servir mais para você. Puxa vida. Entendeu? Nossa. E O aí. relacionamento fica... Porque você começou a cobrar demais. complicado. Daí, não, ele não dá certo. Nossa, eu tenho dificuldade. Aí você vai tentar voltar para venda, ele também não quer. Porque ele já tá. Aí E aquele a gente- vendedor que era fantástico se torna persona non grata. Já quer E a que gente tire. sabe que para poder comandar um time de vendas, não basta só entender de vendas. Não. Ainda mais para empresas que são múltiplas empresas em uma. Eu estou falando aqui de quem vende e fabrica. De quem vende, fabrica e não só vende no atacado, mas vende no varejo. Vende no atacado, vende no varejo, no marketplace e no e-commerce. Né? A gente tem muitas empresas assim, e até clientes nossos que trabalham dessa forma. Loucura. Certo? Para comandar um time de vendas desse, não basta entender só de vendas, Não. certo? Que tipo de outro conhecimento você considera assim, ó, essencial para um gerente de vendas ter o mínimo conhecimento? Fora técnica de vendas, relacionamento com o cliente, Primeiro. né? Que a gente acha assim que é tão essencial, mais essencial de tudo. O que você acha que é? Segura, eu só quero dar um contexto. O que é um gerente comercial? Porque o dono de empresa, ele quer o gerente comercial para ser uma testa de ferro dele diante dos problemas da equipe comercial, para blindar ele. E Certo. ok, eu até entendo que ele possa ter essa função. Aham. Mas para além disso, um gerente comercial deve fazer o quê? Ele deve dar apoio e fazer cobrança com a sua equipe. Certo. E aí, a hora que você encontra uma pessoa que consegue dosar essa gestão de pessoas, Aham. talvez ela não precise entender tão bem de vendas do seu negócio. Talvez ela precise entender do processo comercial que sua Verdade. empresa está inserida. E aí ele vai conseguir trazer resultados. Mas, de novo, não é mágica. Não espera que o cara vai... Ele trabalhou a vida inteira em um segmento, é um baita gerente comercial, e aí você quer que em 15 dias ele traga a solução para sua empresa que tem 15 anos de história. Não vai. Não vai. Tem Não que vai. ter o período de Tem que- adaptação, né? Assim, o gerente comercial, ele tem que entender que ele precisa ter interesse em buscar conhecimento. Isso é o principal. Ele precisa saber que ele não sabe de tudo. Ok. Ele é um eterno aprendiz. Então, ele tem que perceber que, com a equipe comercial, a competência da equipe está baixa, o que ele tem que fazer? Ensinar, mensurar e feedback. O que é isso? Ele ensina. Aí ele ensinou, aí ele vai para a parte de mensuração. Ele vai começar a fazer o acompanhamento. Você realmente aprendeu. Fez o né? acompanhamento ali, viu que tá bacana, onde pode a melhorar e mudar, esquecer e tal, ele vai para a parte do feedback. Essa é a competência baixa. Essa competência baixa, ela vai subir. Então, ela não vai ser mais baixa, ela vai ser média. Aí você vai começar a fazer o quê? Ensina novamente. Porque, por incrível que pareça, você pode passar o mesmo treinamento para os vendedores durante 6 meses que eles vão achar que é o mesmo treinamento. Oi, Porque se o gerente ele não tiver esse acompanhamento, vai ser algo de uma vez só, entendeu? Então ele tem que vir ensinar novamente, mensurar mais de uma vez, então ele vai começar a redobrar os trabalhos dele na mensuração. Ticket médio, como que tá o ticket médio do vendedor, quantidade de pedidos, quanto tempo que ele demora para fazer um fechamento de uma venda, por que ele está demorando, por que ele está esquecendo clientes.
Às vezes ele está esquecendo o cliente demais, os clientes começam a reclamar sobre isso, e aí o gerente tem que entrar e resolver a situação, dando feedback. Sim. Ele mensura e dá o feedback. Então, a competência média, ele ensina, mensura dobrado, feedback. Depois, ele já para de ensinar. Ele começa a fazer o quê? Mensuração, feedback. Mensuração, feedback. E aí depois aí vai para competência alta, que aí é mais difícil de você performar. Por quê? Imagina um gestor comercial de corretor de imóveis. Ah, A equipe de corretores é uma bala. Alto nível, alta Sim. performance. Aí você vira e fala assim, ó, esse mês quem faturar aí, conseguir fazer mais, eles chamam de VGV, né? VGV maior do que 2 milhões, 3 milhões em venda, vai ganhar um Fit Compass. Aí a equipe de vendas... Tá. uai, Parece que eu não quero esse Fiat Uai, Compass. não. O cara já vende 2 milhões, 2 milhões dá X mil pra ele, sei lá, 200 mil. Não Por mês, convenceu. Não ele já convenceu. tem um carro melhor que um Que um Compass, Compass. aí você começa a ter que trabalhar melhor. Aí vocês lembram do modelo de Aham. Jequiti, Doterra, Mary Kay, que Aham. começou a dar carro, aí de repente Sim. a carro não foi suficiente, aí começou a dar casa, apartamento. Jesus. Vocês lembram? Por quê? Viagens, Porque né? eles estavam começando a perder diretoras de venda, gerentes de venda, porque a pessoa já estava ganhando muito mais do que o O presente. concorrente pedia alguma, Sim. Entendeu? oferecia Então, alguma assim, coisa melhor. Tudo tem um ponto. Então tem o gerente de início, tem também o desafio de Sim. gerente de final, também de ciclo. E, né, de Rafael, quando você acha que esse dar premiações chega numa linhazinha que passa a estragar aquele vendedor? Vamos lá. Vamos lá, vamos explicar primeiro o contexto, né? Quer dizer, né? A Porque, pessoa olha só, a premiação você é o vai e seguinte, define ela- a premiação. Você define Sim. a premiação Por metas alcançadas, por metas né? Claro. alcançadas, tá bom. Seja ela qual Aí for, daqui a venda, pouco você performance. faz a meta todo mês. Aí o time de venda já espera por aquilo. Sei lá, uma premiação em dinheiro, né? Aí daqui a pouco já cai tanto na rotina que agora você tem que dar a premiação e mais um jantar num restaurante. Não, agora o jantar no restaurante, mais isso, não sei o quê, não sei o quê. Ah, porque nós temos que dar uma experiência para o vendedor. Aí você dá a dinheiro, mais a experiência e mais um presente e mais uma viagem com a esposa. Em que momento que você acha que isso vai Na tá verdade, estragando? é Passa do a ponto. forma como é feita a implementação. Geralmente, o dono da empresa, ou o gestor, ele deu certo. Qual que é o intuito dele? Repetir. Certo. Entendeu? E aí repete. E aí repete. Aí, de repente, aquela não deu certo, ele vai para outra. Tem que entender que cada premiação, bonificação, a forma como você vai fazer, ela tem que ter um motivo. Ela tem que ter um porquê. Exemplo, você quer que o vendedor ele venda mais peças do que o habitual, certo? Então você vai fazer uma promoção, uma ação com ele, certo? Mas aquela ação que você vai fazer é por conta da quantidade de peças. Então, se o problema do próximo mês for em relação a faturamento, já é outra coisa. Se for a quantidade de clientes que caiu, aí é um outro estilo de premiação e bonificação, entendeu? E também tem que ter o mês de jejum, às vezes. Que é aquele mês que, ó, Desmamar esse mês um pouco, não vai né? ter. Desmamar, né? Esse Não mês tem é nenhuma. competência de vocês. E dependendo de como que for, aí a gente vai ver. Se vai ter premiação ou não. Vai ser surpresa. Vai depender de vocês. Você pode fazer do jejum, entendeu? Rafael, mas Entendi. para além da motivação, de metas, até porque venda, o valor geral da venda, ele é um indicador e tem algumas empresas que ele não é o mais importante no departamento comercial. Aham, sim. Eu acredito que isso passa muito pela cultura da empresa. Pela formação das pessoas que compõem o departamento comercial, de serem pessoas que têm um perfil arrojado, que assumem compromisso, que se saem da zona que se sentem inconformadas com o resultado ruim. Porque esse é o tipo de perfil, é o que eu falo, vendedor tem que gostar de dinheiro. Eu até tenho, assim, é um exagero da minha parte, mas vocês vão entender. Eu não aprovo, embora eu faça, essas outras incentivos que não seja o dinheiro. Porque no final das contas, se o cara quer viajar, ele vai pegar o dinheiro e vai viajar.
Você Certo? entende Então que você existe não um acha atalho? legal Não. dar premiações que não sejam em dinheiro. Mas eu repito, eu uso. Mas às vezes É porque um tudo tem um bombom porquê. serve como uma motivação numa semana. Uhum. E tem vezes que tem que ser uma viagem. Mas no final das contas, ela tá interessada nisso. Na vantagem. Por exemplo, vai ser uma, Vantagem vai ser uma financeira. viagem? Como que vai ser? Vai ser por causa de um mês? Não, você pode fazer então uma do ano. No final do ano, se conseguir atingir o objetivo tal, vai ganhar isso. Eu aprendi com o meu amigo Leandro, né? Leandro Rezende, que é o nosso consultor financeiro. Antigamente nós fazíamos realmente, né, essas promoções, essas ações mensalmente. E ele nos ensinou que não, que o ideal é você fazer ela trimestral. Por quê? Porque você fazendo ela mensal, pode acontecer uma distorção. Um cliente cai de paraquedas, compra de você, bom, você leva a premiação de um outro que está vendendo bem o tempo todo. Aí você não vai vender não vai fazer essa venda mais nunca no ano. Ah, é uma Então, loteria. é uma loteria. Exatamente. Aí quando você pega por trimestre, aí fica mais difícil disso E acontecer. mais justo a Depende, competição, mais justo. né? depende da competição, modalidade de negócio também, né? Isso. Da complexidade das Eu acho que, negociações. eu sim, acho que ele também. aplicou no nosso tipo de negócio, que assim como todos no ramo têxtil, a gente tem uma sazonalidade, né? Uma sazonalidade Também. importante. Em picos de épocas do ano, Sim. que a gente tem vendas bem mais altas. Então, Verdade. quando você tem essa Variação, curva, né? muito variando, Na- quando você pega um período de 3 meses, você dá uma eliminada nessa. Sim. Na verdade, eu Nessa considero a sazonalidade. venda da fábrica, ela é um pouco mais complexa do que o convencional. Sim, também Porque, acho. porque, Como? porque assim, Meu Deus. ela, vamos falar sobre vendas complexas, né? O que seria uma venda complexa hoje? Essa caneta aqui, me presta ela aqui, por favor. Essa caneta aqui, ela, se eu for comprar na papelaria, eu não vou saber o nome da atendente e tal, tudo que o Dayan falou. Só que se eu for comprar ela no atacado, então eu já venho com outros fatores, que é o quê? Eu preciso saber o nome da atendente. Eu não vou comprar de qualquer um. Eu preciso eu tenho uma consequência de comprar essa caneta. Pode ser que eu compre 20.000 unidades dela e chegue lá, 500 dela não funcione, né? E eu vou ter meu Entendi. dinheiro de volta. Tá, e aí, beleza, vai tendo outros fatores. Até aí, a Então, venda da diferença fábrica de é você igual. comprar uma é diferente de comprar 1000, por Sim, exemplo, né? tem a complexidade da venda. Aham. Só que aí é o seguinte, até aí a venda da fábrica é parecida. Onde que diverge um pouco do atacado, das vendedoras que a gente atende? É porque a roupa chegou lá, estragou, manda para a costureira, resolve. O problema das etiquetas a pessoa já vem para comprar com prazo já vencido, né? Maioria. Porque já era para ter Verdade. feito o pedido das etiquetas antes. E não fez, ele fez em cima da hora, então já está Sim. atrasado. O costureiro já está esperando. Então, vocês não podem ter margem de erro. Não. Não pode ter Verdade, margem. É uma verdade. empresa. Assim, mexer Eles com têm até etiqueta um tra- hoje no Brasil, Sim. você não pode ter margem de erro. Olha que loucura. Não tem. Nós Porque- temos até um trabalho para minimizar assim, Hoje, Zerar, chegar a zerar zerar. o erro. hoje, se você erra Se errar, um tag, cliente você lá. errou esse tag aqui da marca Koala Jeans, certo? Você errou aqui o tag Vai chegou. dar tempo de fazer de E aí, quanto tempo você demora para corrigir esse erro? É outro ciclo. É outro ciclo. Outro Agora, ciclo. o da vendedora, deu erro nessa peça, então vamos fazer o seguinte, você manda ela de volta, eu te devolvo o dinheiro. Você manda ela de volta, eu te mando X grátis de outra. Dá pra você Entendi. mexer, Resolve entendeu? rápido, Resolve né? rápido. E Sim. assim, vocês têm que querer fazer criação de arte. Oh, Vocês têm que, entendeu? É uma Aham. complexidade a mais. Então a meta trimestral para vocês faz sentido, entendeu? Já para cliente de atacar, talvez não, dependendo do estilo de venda, né? Ela Entendo. pode compor a premiação, né? Porque assim, também não adianta eu pegar e falar assim, galera, é a meta trimestral que é o bicho. Mas pro negócio eu do cara posso não tocar é. no assunto Aham, aqui? Sim, adapta para cada um. Vou Exato. tocar num diferente. assunto aqui para ver se faz sentido o meu pensamento. Que é um Ah. pensamento que eu tenho. Há X anos atrás, como que era trabalhado o mercado de atacado? O mercado de atacado era feito uma coleção de quanto tempo? 3 meses? 2 3 meses. Certo. Então, aquela coleção, ela ficava rodando durante 3 meses. Então, fazia mini enxertos nela, sim, mas aquela coleção era 3 meses, Certo. certo? Beleza. certo. Não sei quem foi o gênio, ou se foi isso, foi do mercado, mas
qual que é o time de lançamento hoje de uma coleção na 44, no Brás, em Santa Catarina, no Espírito Rapaz. Santo, no Pernambuco? Tá louco, É semanal? É uma semana. Semanal. Olha que loucura! É uma semana. Então, assim, o processo também mudou para os Mudou demais, né? confeccionistas. Do nada a gente viu um fast fashion É acontecendo. loucura. Uma moda rápida Muito rápido. que muito tipo assim, apareceu na novela na segunda, no fim de semana já tá nas lojas, Exato, olha que já tá na loucura. feira e tal. Porque, com a fotinha Muito já dinâmico, né? Muito E da, assim, da e modelo, da hoje a gente atriz. tem clientes que a gente consegue mostrar que não é necessário lançar semanal. Tem clientes que vendem super bem e eles têm lançamento quinzenal ou uma vez por mês. Ah, essa é a famosa frase, né? Trabalhar a... Escassez? Escassez? Escassez, Isso? isso, Aham. pegou. Explica pra nós aí, como é que é isso? Você quer? Interessante. Claro. Presta atenção, pessoal. Às vezes eu tô falando Isso demais. aí Acho que tá bem certo. Bem interessante. Trabalhar a escassez é o quê? Hoje, acaba que você não educa o cliente. Quem que educa quem? Acaba que é o cliente que educa o lojista. Porque o cliente que decide quanto que ele tem que lançar, o cliente que decide qual As modelo. cores. Aí, por exemplo, a vendedora fala assim, não, porque fulano de tal tá querendo calça skinny. E aí não é momento preta, de calça e skinny. Queria tanto fazer plus size, meus clientes É, tá tudo pedindo tá tudo plus pedindo. size. Aí você pega pra ver Aham. quantos estão pedindo. Não, 2. Dois. Levantamento 2. Na cabeça dela, é muito, Todos, porque às vezes né? aqueles 2 clientes representam 20% da carteira dela de cliente. Entendo. Entendeu? Às vezes é 2 clientes que E aí, compram, se o sei lá, empreendedor R$5 não mil souber por mês. filtrar isso aí, ele sai louco fazendo plus size. Isso. E aí o que você tem que começar a perceber? Que você tem que começar a fazer uma escassez. O cliente ele tem que ter aquele sentimento de que se eu não entrar no ritmo da empresa, eu vou perder. Ficar sem promoção. Eu fico Ficar sem bem. produto. Eu ficar E sem aí- fico bem. E aí com isso, a marca ela vai pegando nome, a marca ela vai deslanchando, a marca vai desenvolvendo Vai em... fazendo um senso de comunidade, né? Isso, Até. ela vai criando aquela comunidade que, assim, eles já sabem quando que é o lançamento, Entendo. como que faz a Fica compra, seguindo, né? que se não responder a vendedora naquele momento, só na próxima coleção Vai ficar sem o produto. vai ficar sem o produto. E não tem- adianta reclamar. Não adianta. Porque antes eu reclamava e as Isso, confecções, os fornecedores saíam loucos, tropeçando para fazer. E agora não. Qual que é o maior problema? É quando você faz essa escassez ser muita. Então, o cliente, ele não pode todo mês ir para comprar e não tem. E recebeu um não. E acabou. Aí é desleixo da empresa. Então, tem que... Porque aí, como que você vai projetar seu crescimento? Baseado na escassez. Então, todo mês vai ter 5 a 6% de escassez. Você vai conseguir fabricar, atender, mas sempre vai ficar com gostinho de quero mais. Entendo. Entendeu? Porque Entendo. hoje também a venda mudou. Não é mais aqueles clientes que compram a grade completa. O cliente está comprando menos também. Ele está né? comprando menos. Às vezes ele compra... O cliente que comprava a grade, ele pegava essa peça aqui na grade do 36 ao 48. Beleza. Ele pegava 10, 15 da grade. Ou seja, ele pegava 10, 36, 10, Sim, 38 sim. até o 48, 10. Só que agora esse mesmo tá pegando 4, tá pegando 2, tá pegando 5, entendeu? E aí o que aumentou Caiu também? muito. Pessoas que já não estão comprando a grade completa. Ele já tá furando a grade. Então, Pega só os números A que pessoa só interessa. compra os números que interessam pra ele. então ele já sabe que os clientes dele giram ali em torno de 38, 42, 44 e 46. Agora eu te pergunto, ficou ou não ficou mais complexo a coisa? Mas aí o que Nossa. precisa? De dados. Exato. Então precisa de um sistema para você fazer o controle da sua Para produção. saber qual tamanho tá saindo mais. O que está ficando. O que tá Por exemplo, ficando. Contagem de estoque. quantos Estoque lojistas controlado. hoje da 44, Brás, Pernambuco, Santa Catarina, que após lançarem a coleção, passou um mês, junta com a equipe de vendas, com o gerente e fala assim, pessoal, é o seguinte, ó, foi lançado X referências, tanta quantidade, e dessa referência aqui, bota a fotinha lá, ficou tantas peças. Dessa aqui ficou tantas peças. E aí, como que a gente vai fazer para escoar ela nesse mês agora?
Então, sem dados, querido, E é tudo interessante, fica sabe por quê? complicado. Isso aí que você está falando aí é muito interessante. Isso aí foi até o senhor Medrado, né? Que ele usou rapaz. sabedoria, né? O Gosto demais dele. nosso conselheiro mora aí. Um abração, senhor Medrado. Ele fala assim que ninguém defende o que eu não faço parte. Isso. Aí quando você chama a sua equipe e fala, ó, tô com esse problema aqui, ó, tem essas peças aqui e tal, aí o engajamento da equipe para ajudar você a resolver aquela situação é outro. É outro. Vamos Você aprofundar? participa, né? Sabe por que você chama elas? Se a empresa estiver rodando redondinha, do jeito certo, Por quê? você chama elas porque antes de fazer o lançamento, a criação, Sim. você desceu lá no comercial e falou, meninas, tô pensando em fazer essa daqui. O que vocês acham? Elas Você participaram compartilha, da... Se eu compartilha a fazer- decisão e Se eu responsabilidade, fazer, né? vai vender? Vai vender. Ah, esse E dono aí, de não confecção, vendeu? ele tá em 2030. Não, a gente vai fazer questão. Nós vamos ajudar a resolver isso aqui. Vai vender. Mas existe uma Muito coisa, bom. Rafaela, que assim, não quer dizer que eu escutei o meu colaborador que eu preciso fazer, mas eu dei o respaldo dele se sentir escutado. Sim. Isso. As pessoas, às vezes, os empresários, eles têm medo de dar ouvidos para a equipe, mas ele tem que entender o que eu ouvi. Eu vou fazer? Não sei. Talvez. Eu vou me basear em Talvez dados, sim, vou me basear na talvez não, sazonalidade. Sim. Mas dê ouvidos, as pessoas estão carentes hoje, tanto o Aham. cliente quanto o colaborador. Então, Aham. dá ouvido. Você não Sim. tem o compromisso de fazer, mas escuta. Mas, e Certo. também ensinar ele o porquê. Por exemplo, Isso, Você escutou. conscientizar a pessoa, né? aí, Ó, beleza. não fiz, Ah, não fiz. Ó, olha, eu não vou tenho fazer, interesse, mas vou te explicar o Aham. porquê. Mas eu vou te explicar o porquê. Isso. Explica o Muito porquê, bom. faz ele entender. Muito Porque bom. às vezes você só vai falar Alienar. não, aí ele vai ficar assim, não, aqui nunca pode nada, nunca pode nada. E aí o que mais acontece lá na 44 é dono de empresa que fica circulando loja para poder pescar vendedor insatisfeito É o de famoso um pescar no bar do vizinho. pescador de vizinho. Ai, não vamos entrar nesse assunto que é E- polêmico Gente, demais. Por que esse funcionário vai resolver ser pescado, ser fisgado por outro dono de empresa? Porque ele está fazendo um bom acompanhamento desse vendedor? Ele está satisfeito? Ele está entendendo os motivos? Porque o que acontece, vocês viveram isso, de uma vendedora sair em algum momento da empresa de vocês, uma vendedora, e ela foi para o mercado. E ela viu como é uma gestão de uma empresa menos estruturada. Sim. Como que é o sentimento dela hoje em relação a isso? É totalmente diferente, né? Com certeza. Então, assim, a pessoa joga todo o pensamento dela de vida, de construção. E até foi um num movimento problema. fora do convencional, né? Que normalmente a gente não faria isso, É, né? De recontratar, né? Recontratar uma pessoa que já saiu do time. Mas foi um caso que a gente abriu essa oportunidade. E hoje ela é ferinha de venda? Hoje Como é que uma é? máquina. É uma Não, máquina. não estraga, de não. Não estraga, não. Não Não, é estraga, porque a não. gente Se elogiar, cari- estraga. É porque a gente Adula cari- demais, não, né? Adula demais, não. Não. É porque a gente Não dá problema. carinhosamente chama ela de máquina de vendas, que outro dia, né, um prestador de serviço nosso, o Whindersson, querido, Deus te Beijão, abençoe, o Whindersson, pastor, o Whindersson, né, que cuida da parte Fera. dos bots, né, das automações, eu falei assim, nossa, mas essa aqui tá uma máquina de vendas, né, ela ficou... Não, isso eu não Estragou, escuto isso, não, eu não escuto pode isso não. toda semana agora. Ai, ela É. chega, patrãozinho, a sua máquina de vendas. Meu Deus! Gente, olha só, para você que ficou até aqui com a gente, de antemão, te agradeço pela sua permanência aqui nesse podcast. Que papo maravilhoso, sabe? Que a gente falou sobre vendas, falamos um pouco sobre produção, mas principalmente o que é pedra no sapato de todo dono de confecção, que é como crescer. Como crescer, né? Num momento, né, que tá tão difícil se manter de Se portas manter. abertas, né? Se E aí manter no você mercado. pensar em crescimento. Hoje é interessante isso. Antes a gente tinha tantas empresas que trabalhavam muito isso, né? Pensar em crescer. Hoje eu tenho certeza que não são todos que pensam isso mais. Sim. Porque Exatamente. crescer, como diria, né, o seu Medalha novamente, crescer dói. Né? Dói demais. Crescer dói. E nem todo mundo está disposto a sofrer essa dor, né? Mas, de outra forma, não tem como subsistir. Enquanto você não estiver crescendo, se você não estiver crescendo, você está diminuindo. A empresa começa a se Canibalizar. né? canibalizar. Isso. Então,
é necessário, por mais difícil que seja, e é difícil mesmo, mas tem caminhos. E um dos caminhos que a gente encontrou, a fábrica de etiquetas encontrou, foi o quê? Investir em conhecimento, investir em gestão, em conhecer os seus próprios, o seu próprio negócio. E uma coisa interessante é não só conhecer o seu próprio negócio, como também algo que tem cada vez mais tomado o meu pensamento, que é o conhecer você mesmo. O que você está querendo fazer? Isso. Que ponto você quer chegar? Quanto você quer se sacrificar? O quanto você está disposto, não é verdade? O quanto você está disposto a sacrificar, né? Sim. É você se fazer essas perguntas, porque senão às vezes você se joga num momento de crescimento que vai te cobrar algo que você vai ficar desesperado, vai perder a paz. É verdade. Então assim, você tem que esse autoconhecimento, esse conhecimento das suas forças, das suas fraquezas, enquanto negócio, enquanto empresa, é fundamental você conhecer isso, estudar isso. E talvez perder dinheiro seja menos pior do que perder a paz. Olha, nós, né, eu e a Rafael, nós já passamos por isso, viu? Nós já passamos por isso, nós já verdade. chegamos a dever, pessoal, nós já chegamos a dever mais de 2 milhões, né? Que para nós era um... Para Nossa. você talvez não é muita grana, né? Mas para nós, gente, velho, não é só 2 espigas de milão, é o caso caro mesmo, é dinheiro. Então, assim, eu posso dizer, com certeza, né, com conhecimento de causa, que dinheiro não paga. Nunca pagou. Não paga a Nunca paz. pagou. A paz, né? Né? De você ter um negócio indo bem, tranquilo, sem grandes surpresas desagradáveis. É fantástico Isso. você ter isso. E ter, né, como o pastor João Pereira Queiroz, um beijo, pastor, ele fala assim, olha, na pobreza você não tem escolha, você não tem opção. Então, quando você está em dificuldade, você não consegue ajudar ninguém, você não consegue nem se ajudar. Então, é bom você ter empresas crescendo, fortes, dando emprego, gerando oportunidade, dando exemplos, né? E a gente teve essa opção, né, Rafaela? De É pegar verdade. essa história triste, sofrida nossa, Exato. e pivotar e não fazer dela um martírio. Pode transformar num calvário, Num né? calvário, né? A gente tá Verdade. pegando aqui a experiência nossa, sofrendo pra caramba e tudo, e a gente tenta ajudar muita gente aí que nos segue, que tá mais próximo da gente, vocês sabem disso, né? Então, E se quanto mais, né, tem sido importante, né, e valorizado para quem nos segue, né, sim. que tem esse compartilhamento de ideias, essa troca de experiência, né? Então, de fábrica de etiquetas realmente já são 15 anos, mas assim, antes, né, de fábrica de etiquetas, quantos anos, né, a gente já está no mercado, já está nesse ramo, né? Então, não é de ontem que a gente está aqui. E não parem, porque por mais que talvez alguns pessoas que seguem vocês não deixem o like, não deixem o comentário, eles estão consumindo e estão aproveitando o que vocês Ixi, falam. acontece. A gente escuta essa... É muito importante para Fica um nós bafafá deixar por isso, aí. né? Deixar isso claro. que- Não, mas é A porque internet, é a cultural. internet ela engana, né? Assim, Isso. muita gente acha assim, poxa, os caras tá só arrebentando, Sim. e não vê, né? Às vezes as pessoas têm receio de mostrar fraqueza. Eu, particularmente, mostrar dificuldade. dependendo, eu não comento, não curto, eu só vejo. E assim, normal, mas não quer dizer que eu não vi o conteúdo, eu não gostei do conteúdo. Se Verdade. eu faço isso em outros segmentos, né? Eu gosto de ver, mas eu não vou deixar meu Sim. laço lá, Não, entendeu? Aham. Deixar Isso ali uma marquinha, não. Aí, ó, vai tá ver, vendo não. aí, gente? De repente você tá sendo muito bem avaliado e não tá sabendo, né? verdade. Deixa eu só falar de um ponto que você falou sobre a questão da dor do crescimento, né? E às vezes a pessoa não fazer o acompanhamento, né? Ela pode ter mais dificuldade. Eu queria relembrar o porquê que eu falei da questão da quantidade de peças, que vocês falaram assim, 8 mil peças, quanto que dá, mais ou menos, então. Eu fiquei meio assim, é justamente por isso, porque hoje, às vezes a gente vai na métrica de vaidade, qual que é? Tô vendendo 800 mil, beleza. Quanto que você vendeu o ano passado? 800 mil. Só que esse ano, esse mês, comparado ao mês anterior, eu aumentei 20 mil. Então, eu vendi 820, certo? Só que os custos não são mais os mesmos. Exatamente. Tudo mudou ali no decorrer. Aqueles 800 não são mais os 800 de antes. Não rende a mesma coisa? Não. né? Como que eu posso te provar Na isso? Porque realidade, é uns 700 antes, e tarará. os 800 mil, ele dava
9.000 peças. Uhum. Hoje, os mesmos 800 reflete 8.000 peças. 1.000 peças de diferença. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente, em algumas empresas que já estão mais avançadas, a gente parou de analisar não só a parte de O valor. financeiro. Né? Isso. Você- E a gente vai na parte de nas quantidade peças. agora. Isso, exatamente. Porque senão fica aquela coisa. Bateu a meta do valor, Uhum. mas a meta de peças não bateu. Então tem duas metas. Uma já é difícil, né? Agora Meta tem duas. de Agora, valor veja de bem, faturamento Vamos e comparar. meta de quantidade de peças. No segmento de Isso, vocês é falando, mais difícil isso porque só não falando em tem. comercial, né? Só falando em Fora comercial. falar Agora, de financeiro, né? Isso. Agora eu te pergunto. Manda. O nosso seguidor, né, que está nos vendo aí, ele tem um negócio, tem uma empresa, tá aí de repente, sei lá, 5 anos, 10 anos, 7 anos, e ele fica olhando assim, poxa, eu não tenho a mínima ideia do que eu vendi no ano passado. Poxa, eu não tenho a mínima ideia de como comparar o meu resultado agora com o de anterior. Como é que eu vou saber isso? Olha só o quanto que está te faltando. Olha só o quanto está te faltando de informação. Gestão de dados. De repente você está ali achando que está arrebentando, que está indo bem, e a hora que a gente vai, puxa todo, e a gente faz isso, né, Rafael? Nas nossas mentorias, uma das coisas que a gente faz é isso, né? De muitas empresas estarem trabalhando sem ter noção nenhuma de ponto de equilíbrio, qual o mínimo que tem que negociar, que tem que vender, Lucratividade, né? quanto que ele tem de margem, qual é os custos fixos dele. Não tem, é um negócio, eu acho, cara, é o que a gente mais ouve é isso. Às vezes Eu acho, você eu vê acho. assim, o cliente te fala assim, não, mas a gente vendeu super bem, mas só que, cara, a gente bateu meta eu não de sei onde venda, tá o a gente dinheiro. nunca vendeu tanto Hum, em valor, nunca Certo. vendeu tanto, mas aí você vai ver, puxar em quantidade, diminuiu Sim. a quantidade, Deixa eu não te é mais a falar, mesma. Eu conheço empresário que hoje tem uma confecção com 3 andares e ele falou para mim mais de uma vez que sente saudade de quando ele fabricava na garagem da casa dele para ir para feira vender. Olha isso. olha aí. Olha isso. E aí você olha e fala assim, uai, é mesmo? Ué, Dai, parece que eu trabalhava menos, sobrava mais É e hoje eu vendo. Muito dinheiro, né? complexo. É muito, complexo. mas é muito doido o É, cara falar isso, né? é. Você olha para um galpão imponente Sim, eu já lá ouvi isso também. e o cara tá perturbado, tá refém, não consegue descentralizar. E ele virar para você com um olhar que você olha e fala assim, cara, o cara tá ganhando bem e você vê que não tá satisfeito. Por quê? Eita. Porque ele tá refém do negócio dele, né? E aí é uma situação que é desconfortável. Sim. Então precisa mesmo de levantamento de dados. Você precisa conhecer os seus números. Não tem como você ter uma barraca de hot dog sem conhecer números, gente. Negócio hoje não é mais comprar de um, vender por dois, não. Acabou. É complexo a coisa. Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar conhecimento. Vamos buscar o conhecimento. Mas não é impossível, a gente tá querendo É. desmotivar Não. ninguém. Né? Se alerta e fala assim, ó. E tem YouTube, tem Google, tem Instagram. O conhecimento tá aí. Não precisa pagar os gurus de Instagram. Não, Não, precisa. Para quem Não quer precisa romper, contratar a sair do mentoria da mesmo. gente aqui, Não, não é não, isso, não não é é só isso. Para quem quer romper, tem conhecimento disponível. Tem. Não precisa de você falar assim, nossa, eu vou ter que pagar um negócio, é 10, 20, 30 mil. Não. O que já tem disponível, gratuito, Tem é o o Sebrae, suficiente pra você sair do lugar. O Sebrae é parceiro, tem Porém, vários cursos de graça. Porém, aí a gente tem que ir contra a nossa cultura Ixi. indisciplinada de não gostar de Isso. estudar, Vou até de não tomar um gostar café. de ler. Nossa. É o que eu falo, é o que eu falei. Eu penso que a ciência mais preponderante hoje, nos dias de hoje, para negócios, é você conhecer a si mesmo. Qual é o buraco no meu jogo? Sim. Qual é o Sim. buraco no meu jogo? O que é isso? Onde é que está faltando? Eu não conheço nada de planilha, não saco nada de finanças. Tem que buscar conhecimento, tem que Sim. buscar isso. E, Verdade. sabe, a gente ter essa humildade e querer fazer. Só um ponto. Não precisa ser você. Eu tenho clientes que, se você abrir uma planilha, ele não faz a mínima noção do que é. Ele não sabe nem errar. Falei no início, Não né? sabe nem mexer no Contrata. computador. Aham. Mas ele pode buscar o meio para Contratar. fazer. Ele contrata uma Pode. pessoa para dar o Exatamente. suporte. Para Exatamente. fazer só isso. Muito Entendeu? bem. Então a gente está quase indo para o nosso final, tá bom? E eu tenho 2 perguntas, uma pergunta para o Rafael e outra pergunta para o Dayan, tá bom? Tá. Antes de qualquer coisa, hoje vamos para uma pergunta polêmica aqui. Vamos citar uma pessoa famosa, uma pessoa que está na mídia, que está no Instagram, que está fortíssimo. Inclusive, já fizemos muitos trabalhos juntos, Eduardo Christian. Opa! Grande guru das Fera. confecções,
o mago das confecções, né? E assim, Embaixador. antes de qualquer coisa, deixa eu ver se o Eduardo, ó, nada contra. Mas eu quero falar sobre uma fala do Eduardo, Christian. E ele fala que, para ele, uma empresa tem que sempre ter esses dois departamentos brigando. Vendas e produção tem que estar em guerra o tempo todo, porque cada uma tem um interesse diferente. E aí, o que você acha disso? Eu entendo o que ele quis dizer. Eu acho que a palavra guerra é muito pesada para um ficou ambiente forte. corporativo. Então, assim, existe desavença, existe cobrança, existe discrepância, existe desconforto. Às vezes os propósitos ou os números não estão alinhados. Aham. Mas quando você trata de guerra, o meu entendimento, mas eu repito, eu entendo o que ele quis dizer. O termo é que para mim foi infeliz. Aham. Porque você está tratando de alguma coisa bélica, ofensiva, que agride o próximo. E eu acredito que o ambiente de uma empresa com harmonia dá para ter competitividade, dá para você ter disputa com um ambiente de harmonia. Então, assim, talvez o termo não tenha sido o melhor, mas, né? Mas o Eduardo, ele gosta disso, né? Isso. Vocês não acham, assim, vocês acham que ele falou aprendi isso? muito. Não, mas, por exemplo, na mesma Ele fala gosta. dele, pegando o Aham. mesmo gancho da fala dele, tem empresas, por exemplo, grandes no mercado hoje, de faturamento de bi ano, que se você pegar para ver uma fala específica, nunca vou deixar o financeiro alcançar o comercial. Entendi. Então, quer dizer, o comercial sempre tem que estar dando pressão No no financeiro e o financeiro tem que estar rebolando para dar certo. É um pensamento, é uma empresa de bilhão. Eles têm esse Está pensamento. funcionando. Já, se eu for fazer essa mesma pergunta para a Rafaela, ela vai falar assim, não, o financeiro ele tem que estar à frente do comercial para justamente ajustar isso. Aham. Mas são pontos de vista. Depende, né? Depende É, muito ponto de do vista. ponto de vista do Na negócio. produção, eu vejo que assim, não é uma guerra, e sim é uma parceria, onde a venda ela vai mostrar a capacidade motriz dela. A questão é, a sua empresa hoje tem os dados suficientes para poder isso realmente ser uma guerra? É. Porque se a empresa tiver os dados, aí vai ser o produção defendendo o lado dele. Sim. Porque a produção ela precisa baratear a produção. Como que ela faz essa diminuição de custo? Ela tem que produzir mais, porque ela entrega mais peças para mais confecções e consegue reduzir o preço. E o comercial, se ele não tiver força de venda nessas peças, por exemplo, a produção quer aumentar 5.000 peças. Caramba. É muita coisa, aí dá. Mas não sei quanto que é a venda de peças. A venda de peças é 4.000, vai aumentar 1.000 peças. E aí dá certo? Aí o comercial vai Sim, falar assim, tem ó, que eu não ter. consigo, você pode aumentar, mas eu não consigo vender. Tem que ter Não, então eu vou produzir. tem que ter um Beleza. alinhamento, né? Mas e aí, você vai ter esse dinheiro dessas 1.000 peças a mais? Você vai conseguir escoar nos outros meses? Você vai soltar tudo uma vez? Entendeu? Você vai fazer um estoquezinho para depois Aí você vem os vender? questionamentos mais complexos, né? Depende do marketing, vai parar de mandar lead ruim pra Tô mim. sabonetando. Será que eu tô sabonetando aqui? Não, tô não. Ah. Porque Não, tem os pontos de vista. Porque Sim. se não tiver dados, a empresa não tiver Aham. estrutura, vai ser realmente uma guerra, mas é uma guerra de facão com dois cegos. É, né? eu ia falar agora, Tem né? mais Vai ser feio, uma né? guerra de cego. É engraçado, verdade. porque quando você é realista ao ponto de falar que uma situação ou uma solução depende de outros fatores, parece que você está não tendo autoridade ou convicção, sendo que, na verdade, você está sendo realista de falar o seguinte, ó, isso aqui é um caminho, Sim. você tem que trilhar Sim. adaptado à sua realidade. Não adianta você pegar o que eu fiz, que deu certo para mim, e replicar, porque você tem uma particularidade, um negócio, um Cara, ambiente... O que eu mais vejo, né? O que eu mais vejo, às vezes o empresário está produzindo lá calça jeans. Aí vê o outro lá que está se dando bem com camiseta, lá vai abrir um braço de camiseta para fazer também, né? E aí não dá certo. Porque existe isso mesmo no mercado, né? Nos negócios. Algo que dá super bem para mim, você pode vir para o meu lado aqui, fazer do mesmo jeito e não conseguir. E não romper. A febre das t-shirts, né? Teve isso, né? Eu me lembro. Nossa, né? eu Você lembro. falou Febre aquela das época, modinhas, da febre- modinha. Aham, Febre toda das marca de saias. jeans Se começava febre a fosse fazer. bom, a gente não tomava de pirona, né? Que legal. A gente tem que ter aquele cuidado, né, das tendências, né? Diferença, né, de moda e tendência. Então, o que é moda tá ali, né?
ela é constante. Constantemente se observa uma demanda em cima dela. Sim. Agora, o que é tendência é uma coisa que vem e vai, né? Daqui a pouco ela chega, daqui a pouco já não está acontecendo mais, né? Então, é um erro a gente se firmar em tendência quando a gente não tem tanta experiência para isso, né? Então, vamos aproveitar que o Dayan respondeu a pergunta do Rafael, né? Ele respondeu junto. Rafael, olha só. Um empresário te chama para uma conversa Certo. e ele quer começar um trabalho ali de consultoria com vocês, quer ajuda e tal. E ele chega para você e fala: Rafael, minha empresa está com sérios problemas financeiros. Eu quero que você me ajude a vender mais. Uhum. Porque se eu vender mais, eu vou resolver. Ele vai quebrar. O que que você faria? O que que você falaria para esse dono de empresa que está aí, problemas financeiros, dificuldade financeira, tá complicado, tá sofrendo E o problema dele, ele acha e que te chama para ajudar a fazer a empresa dele vender mais. Geralmente, o que ele fala é o que está explícito para ele, né? Então, o problema dele é as vendas. Ele tem que vender mais para ajustar. Só que, às vezes, o problema implícito na fala dele é que os problemas financeiros que estão trazendo o desgaste da venda. Quanto mais ele vender, pior fica. Porque, às vezes, ele está vendendo fora da margem, fora do custo. a qualidade do cliente não tá boa. Ele não está tendo os clientes, é uma gestão de carteira de Sim. cliente. É algum outro motivo que pode estar acarretando, né? Sim. Então, se eu percebo com algumas perguntas que o problema real está na parte financeira, O que você então, faz? então eu indico uma consultoria financeira para ele. Sim. Mas Mas eu ele não tá pego. com problema. Ele Mas precisa. eu não pego. Não pega. Não pego. Eu indico e falo, ajusta isso que é o essencial para você, para saber que rumo tomar. Sim. E depois, quando já tiver mais ou menos ajustado, você me chama, a gente Cara, tem vamos lá, prazer vamos- de começar. Vamos lá, entendeu? vamos ver se eu entendi. Seria parecido tenta assim, ó. exemplificar. Por exemplo, eu tô com um problema tô com um problema no fígado e chamo ortopedista. Seria mais ou menos isso? É tipo isso. Sim. Tá doendo aqui, ó. É porque às vezes. Agora, a não ser eu que o acho que é minha problema. costela. Aí você chega A no não cara, ser que não o é problema costela, seja, por não. exemplo, de produção. Aí a gente Ah. consegue Certo. ver um trabalho para fazer, né? Agora, se o problema for realmente o marketing, aí beleza, aí a gente vai cuidar da equipe comercial. Entendo. Sim. Mas sim. às vezes, muitas das vezes, Ah, não tem um sistema, não tem um controle, então ele está produzindo demais, ou ele produziu demais, está com muita peça. Um exemplo, nítido. Você chega na empresa, aí você faz uma pergunta. Quanto você vende por mês? Vendo 2.000 peças. uhum. Quanto você fabrica? Fabrico em torno de 2.000, 3.000 peças. Tá. Aí eu olho para a loja. Aí, quantas peças tem na loja? Tem 5.000 peças. Tem 6.000 peças. Tá certo essa conta? Não tem jeito. Qual que é essa porcentagem ali? Não tem Mas jeito. por que às vezes ele coloca essas 5.000 peças na loja? Porque ele tem espaço para 5.000 peças. E aí quem encheu? Tem que encher, porque senão o cliente vai bater o olho e vai estar vazia. Mas quem criou isso? Ele. Então assim, é mais profundo. E Você tem que olha fazer só, perguntas, olha entendeu? só, olha o que eu falei daquele cliente que eu falei pra você que eu visitei, que ele tava desesperado, que eu olhava as gavetas vazias, tudo, não via nada, não via tecido, não Mas via o online roupa, vendendo. e o online vendendo, entregando, então não dava tempo nem de guardar. E ele tava angustiado porque foram décadas e décadas e décadas ele vendo aquele Acreditando paredão nisso. feio. Isso é muito forte. Hoje pra a pessoa loja mudar. física na 44, Brás, em outros locais, ela é um ponto de apoio para o online. Ela é para aquele cliente que ainda ele compra online, só que em datas específicas ele vem para Goiânia para viajar, passear com a esposa e aproveitar e fazer as compras. Entendi. Entendeu? Então Já ele não precisa do ponto de Já apoio não é ali. tão preponderante, tão importante, tão necessário para o Pergunta negócio. para um dono de empresa que tem loja na 44.
quantos por cento da venda dele é online? Matou. Ah, Aí Essa ele é a vai pergunta. falar, eu sabia, eu até fiquei imaginando, o Daniel vai querer falar sobre isso. Não, não, Porque esse aí mesmo. geralmente ele vai te falar, 70% da minha venda é online. olha isso. Aí você vai falar assim, uai, Então, e pra por que quê? loja, né? Pra que a loja? Mas não quer dizer que você não precisa ter a loja. Uhum. Você pode ter a loja, Sim. só que você vai ter que controlar o estoque que vai para lá. Você vai ter que lidar com a vendedora que não quer ir para online, porque as vendedoras também sofrem na mão do empresário. Por que que sofre? Porque, polêmica. Ai, Porque ai. depois de muito tempo de mercado, eles tentaram implementar online de qualquer forma. E aí o que que acontece? Ela já tem um sentimento ruim com o online, entendeu? E aí ela prefere, não, eu gosto do presencial, eu Gosto do gosto do movimento. movimento, Ah. eu gosto de abordar o cliente ali e tal. Mas às Aham. vezes, se você for conversar com um vendedor de online estruturado, pô, ela entra 8 horas da manhã, sai às 6, trabalha de segunda a sexta, No ar-condicionado? no ar-condicionado, tem o computadorzinho, faz a venda lá, pergunta se ela quer Onde sair, estacionar? tem onde estacionar, Aham. ela não precisa Não atender vai. o cliente com a coxa de frango aqui, a marmita aqui, assim, e o cara perguntando água. Não, isso não acontece, entendeu? Mas assim, ela nunca teve a experiência de um online consolidado. E aí ela tem aquele pensamento de online do jeito que ela vivenciou. Híbrido, Então né? Sim. Aquela Traumatizada. aí ela né? falou assim, não gosto de online não, vou ficar no presencial. Aí, Entendi. aí aquela seria uma excelente vendedora de online e ela não faz o Mas- pivô, entendeu? Pois Entendi. é. Ela já é, mas aí o esforço dela não tá no É, online, sim, né? Tá Aham. difuso. Sim. E falando desse empresário que tá com problemas financeiros, né? Se você parte do pressuposto que o dinheiro, né, as finanças são o sangue do negócio, Uhum. e uma empresa tá com problema financeiro, é como quando alguém tá doente. Vai ao médico, faz um exame de sangue, e lá no exame de sangue, o que que vai sair? Vai sair os indícios de onde está o problema. Na mínima possibilidade das vezes, o problema está no sangue. Quase nunca é. Uhum. O problema está mostra, em né, onde tá. outro lugar. Então, você Exatamente. puxa ali as finanças do negócio. Uhum. Então, o problema financeiro é só um indício de decisões que foram tomadas na produção, de decisão que foi tomada na precificação, de decisão que foi tomada em outras áreas, e daqui a pouco reflete no financeiro. Por que que reflete no financeiro? Porque tudo que se decide dentro de uma empresa passa pelo caixa. E tudo impacta o caixa do negócio, positivamente ou negativamente. Até Tudo se não fizer depende. nada. Até se não fizer nada. Então depende muito das decisões que são tomadas dentro do Com certeza. negócio, né? Com certeza. Gente, fantástico o nosso papo. Massa. Valeu. Vamos às considerações finais. Rafael, manda aí o seu recado para quem está nos assistindo aqui. O que você achou desse momento aqui hoje? Ó, lembrando que Ah, o que a gente falou hoje, a gente acabou aprofundando um pouco mais para atacado, né, para alguns clientes em específicos, mas não quer dizer que a gente só faz isso, ou que só dessa forma que resolve. sim. Cada empresa tem a sua particularidade. Tudo vai depender da gestão do proprietário. Se é uma Sim. gestão mais descentralizada, se Sim. ela é mais centralizada, Uhum. se ele é apto à mudança de começo, ou se é um pouco mais lento. Cara, eu gostei demais disso aí, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho que mudar tudo. Não, Não. é a característica do cara ser mais centralizador. Vamos adaptar, mas realmente não E tem entender- Isso é uma particularidade que a gente não chega nas empresas com o pé na porta, Não. né? Com os dois pés na porta. Lembrando que a gente sempre fica com o pensamento de a gente não pode abaixar o faturamento que já existe. Sim. Porque ele já trabalha, que é um outro ponto. Quando te chamam, né, já tá... É porque assim, ele já trabalha com um valor X. Se você abaixar aquele valor, ele vai tirar, porque geralmente ele não faz um prelabore, né? Então, se você vai diminuir os 5 mil do rendimento que era para ter entrado, esses 5 mil abaixou do salário que ele tira por mês. Entendeu? Então, é um pouco mais delicado, né? Um pouco mais complicado. Mas o ponto principal não é do dia para a noite. Quer fazer uma mudança? Coloca a data. Hoje a gente está em junho, né? Então, Isso. beleza. Junho do ano que vem eu quero minha empresa transformada. Estruturada assim. O que eu preciso fazer? Aí você vai atrás de alguém para poder
isso acontecer. Então, ela vai te indicar, se for uma pessoa idônea, ela vai te indicar o seguinte: ó, primeiro você tem que fazer isso agora. Aí depois que você fizer isso, você vai mexer nisso. Depois a gente vai mexer aqui no comercial. Ou primeiro a gente vai ter que mexer no comercial, para depois a gente mexer aqui. Entendeu? Por Aí, área. por área. E aos poucos. E fazer um planejamento de 6 meses. 1 ano. 1 ano e meio. 2 anos. Se você tentar fazer... Acredita mesmo que em 2, 3 meses você consegue mudar o cenário da sua empresa? Pode ser que sim. Mas a que custo? Você tem caixa para isso? Para essa mudança? Que aí você consegue. Vai pagar pra ver? Entendi. Eu tenho fazenda, eu tenho uma grana aí por trás e eu quero fazer essas mudanças tudo uma vez. 2, 3 meses. Você consegue? Mas quanto que você vai Não tem investir para só isso o acontecer, dinheiro, né, né? de Quanto custo, você vai tem o custo de retornar, né? energia E também. o payback disso aí, desse investimento, né? Aí É mais isso aí. complicado. Então, assim, minhas considerações seriam essas, É. né? Tomar cuidado, fazer esse planejamento longo prazo e sacrificar, arriscar, Sem imediatismo. sem imediatismo. Beleza, ótimo. Gostei. Dayan, eu queria Eu. fazer uma última pergunta. Que Manda. conselho você daria para o empreendedor que está iniciando no ramo da moda agora? Quais são os primeiros passos que você acha que seria importante para ele olhar, pelo menos olhar, estudar? Sim, sim. Não vou dizer implementar, que muitas vezes tá difícil, ele tem que focar mais na produção do produto, na montagem da equipe e tal, mas o que você indicaria para esse empreendedor ou empreendedora, que na maioria das vezes são mulheres, né, são empreendedoras, a focar nesse início? Vou resumir em 4 palavras. Se for conveniente, a gente fala sobre Sim. elas. Pessoas, processos, ferramentas e valorizar a informação. Se as pessoas se atentarem a esses 4 elementos, eu tenho certeza que isso vai despertar, vai possibilitar com que ela entenda o cenário em que ela está e sabendo onde ela está, ela pode entender até onde ela pode chegar com risco, com previsibilidade. Minimizado, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Suas considerações finais aí, Dayan? Primeiro, agradecer. Não, antes de qualquer coisa, perdão, esqueci aqui de falar que, olha só, o Dayan, pessoal, é o seguinte, eu fiquei sabendo que o cara gosta muito de vinil. E eu disse pra ele que eu ia presentear ele com vinil. Tá aqui, cara, fiquei sabendo que você gosta demais. Você tinha até comentado, né, comigo. Mostra aí qual Estamos que gravando é. na sexta, provavelmente já escutarei esse disco hoje. No sextou, no sextou. E não para por aí. Não para. A gente tem uma lembrancinha pra vocês aí, Olha pessoal, só. agradecendo aí. Isso aqui, ó. Isso aqui é pro dos namorados, né? Vou dar um pet chá pra vocês aqui, ó. Vocês vão comer isso sozinhos pra vocês verem. É. Isso é uma lembrancinha Olha do que PC privilégio. Queijeiro. Do PC Queijeiro. PC, um abraço, cara. Parceirão nosso. Cara, ele é fera. Vou tirar aqui Sugiro pra mostrar. Pode né? tirar, pode tirar. Sugiro vocês depois dar uma visitada lá na loja dele. Isso. Vinho, queijo, doce, o cara bom. Tem de tudo lá. tudo lá. Hein? Ó. Vai agradar a Ah, esposa. tô falando. É meu. Aí, presente da namorada. Que coisa linda. Esse mais uns, né? Chegar só com esse aqui. Não, Não, não. eu vi lá no podcast, você veio pra ganhar. Você Vou falar que eu comprei, né? não vai não. Já era. Já era. Amor, comprei um presentinho pra gente. Você tá aí. Gente, estamos encerrando. Muito obrigado pela audiência, por você ter acompanhado conosco esse podcast, que foi o primeiro episódio, né? Pô, bom demais. De Uma honra. tantos que ainda podem vir pela frente. Nosso próximo podcast, se você ainda não assistiu esse, assista. Podcast com Rubens Inácio, CEO da TXC Brand. feio, Se você não conhece a Ô, TXC casca de Brand, bala. tá Rubens, fortíssimo, homem estouradíssimo no mercado do agro, né? Quem é do agro com certeza conhece TXC Brand e o Rubens Inácio, que além de ser, né, dono desse grupo e da loja Texas Center, também é pecuarista, né, e grande empresário em tantos ramos diferentes. Não perca, assista também no YouTube aqui da Fábrica de Etiquetas. E vão desculpando aí, né, as vaciladas nossas, que a gente é, né, E marinheiro de se- primeira viagem aqui. e se- Mas queria- gostei de fazer isso aqui. Queria deixar o recado. Fala. Se gostaram do conteúdo, Ah,
dá sugestão de mais conteúdos aí. Isso, deixa a exato, sua exato. sugestão É, aqui lá, de qual conteúdo é interessante O para que você. é interessante falar, o né? que te despertou a atenção para a gente poder fazer ainda mais e muito melhor para Onde você. tá doendo aí, meu irmão? Minha Onde irmã? tá doendo? Boca. Quem não chora, não mama. Né? Continua acompanhando os conteúdos aqui da Fábrica de Etiquetas e tantos mais no Fábrica Cast. Ai, Fé na sua marca. Eita. Obrigada.